Bom, gente, então, boa tarde, né? Formalmente a todos e todas aí. Mais um dia aí do trabalho da nossa comissão. Na última semana, eu tinha solicitado a vocês que fizessem uma leitura prévia do documento, né? Espero que vocês tenham podido fazer essa leitura para a gente tentar agilizar um pouco a leitura do texto, né? Para facilitar, né, o nosso entendimento do documento, inclusive, daquelas partes que estão faltando à nossa leitura. Eu estou vendo aqui, o Maurício levantou a mão. Pedro, vocês querem adicionar alguma coisa, gente? Antes de a gente começar? Boa tarde a todos. É só para nortear o nosso trabalho. Eu via, voltando rapidamente naquele ponto de escrever lá no Lattes, e depois o outro ponto como que as disciplinas que os professores vão ministrar. Eu fiquei pensando durante essa semana se a gente não está extrapolando assim de uma forma sutil a atribuição da nossa comissão. Eu fui lá, li a portaria do Kleber, li de novo. Na verdade, a gente pode ler de uma maneira que está extrapolando ou não, mas pelo menos na minha leitura, né? Mas o ponto será que é interessante a gente pegar uma portaria, essa portaria 983, que ela já é complexa, a gente não recebe ela bem, e a gente sai em cima dela, aumentando, né, pontos que não estavam nela, sabe? É isso que eu queria falar, porque na verdade, a gente não está mais discutindo agora só a portaria, né? A gente começou a acrescentar outras coisas. E assim, se a comissão entender e me parece que é a intenção, diante do documento, que é salutar para a instituição, ok, vamos seguir. Mas eu fiquei me questionando isso e queria trazer para a gente refletir se alguém mais tem essa mesma percepção. Tá. Qual que seria mesmo o ponto? Você falou do Lattes, qual que é o outro ponto, É a Maurício? hora que aquele que a gente finalizou nele, Sim. olha, o professor ele pode dar uma disciplina ou não pode. Esses são exemplos, né? Porque aí depois vão surgindo outros, que a gente acaba começando, ao invés de ficar restrita a portaria lá, um negócio que a gente, como eu disse, a gente não recebeu bem, a gente está abrindo também devagar, de forma sutil e colocando outras coisas que não contemplam na portaria. Uhum. Tá, ô Maurício, é o seguinte, eu não sei se você está lembrado, na última reunião, ia até suprimir aquele texto de lá, não o caso do Lattes, tá? Mas o caso das disciplinas, né? E aí eu fiz uma fala, né? E eu acho que o pessoal concordou com essa fala, que é muito importante, né? Que a gente tem um documento que dê um norte para essa questão de distribuição de aulas. Porque se por um lado o texto que estava aí abria caminho para aquilo que o Pedro muito bem disse aqui na comissão a semana passada, olha, do jeito que está aí, vamos colocar para dar aula de filosofia daqui a pouco ou outra coisa parecida. Aí quem fez a fala foi eu. Falei, gente, então vamos fazer o contrário, então? Já que a gente, né, entende que esse texto ele está comprometendo, por que a gente não faz um texto onde a gente mostre qual é o caminho correto das coisas seguirem, para evitar que alguém lá na frente receba, seja designado para aulas que não são da área de formação dele. Ou então que ele opte, claro, né? Olha, eu quero dar essas aulas aqui, eu posso dar essas aulas, eu tenho informação para isso, ele pode fazer, né? Então a gente tentou buscar ajustar essas coisas, tá? Então, foi o paradoxo que a gente tentou resolver aqui dentro na Sim, semana passada. sim, Inclusive, eu o que posso trazer aconteceu... outro, Nelson. Oi? Eu não preciso, a gente não precisa entrar no detalhe do que é, não. Tá? Eu não estou falando assim, se é o Lattes ou se é a questão das aulas. Eu vou trazer mais um que a gente poderia discutir, por exemplo. Aqui no meu departamento, a gente tem professor orientando TCC de graduação e de pós-graduação, orientando 16 pessoas, sabe? Aí um ponto que eu poderia sugerir, aí, esse que é meu receio da gente ficar abrindo, sabe?
a gente pode estipular, por exemplo, o máximo que um professor poderia orientar de alunos, sabe? O ponto não é, eu não estou querendo ir Eu entendi. em casos específicos, tá? Eu entendi. A gente não tem que restringir o que está na portaria. Não, tudo bem. O que eu estou dizendo é o seguinte: dentro daquilo que for possível, for razoável, né, que não fugir de atividade docente e que não comprometa outras coisas, né, eu acho que a gente pode tentar fazer aqui dentro, não vejo problema não, né? A gente tem que tomar. Gente, não tem exatamente alguma coisa pré-definida, né, do que a gente deve abordar. É óbvio que tem que ter um bom senso aqui dentro da gente tentar conduzir as coisas aqui de uma maneira razoável, né? Então, por exemplo, ao escrever aquele texto, tentando mostrar um caminho para o docente chegar nas 14 aulas, que essa era a fonte da história. Por um outro lado, nós ficamos preocupados em não dizer nada. E como isso não está escrito em lugar nenhum, nós entendemos que seria bom escrever, né? Só para a gente entender como é que a gente chegou naquele ponto lá, tá? Mas vamos dar sequência aqui e ver o que o pessoal está pensando. Ô Pedro, fica à vontade, por favor. Então, gente, eu abri minha imagem aqui, mas se ficar falho o meu microfone, vocês me avisam, por favor. Beleza. Boa tarde. Abaixei a mão. Levantei. Era para baixar. Boa tarde para todo mundo. Eu trouxe aqui, gente, eu consultei lá o Guido, aquele dia que foi um pedido aqui na comissão que foi feito, né? Aí eu trouxe a resposta. A hora que vocês quiserem, eu posso ler. Na hora que for pertinente, eu posso ler a resposta que o Guido trouxe para a nossa dúvida da semana passada, que a gente fez o questionamento para ele, né? Eu não consegui falar com ele. Vocês devem lembrar, evidentemente. Sim, sim. Gente, vamos só lembrar o que o Pedro está falando aqui, né? O sindicato se colocou, né, à disposição para questionar, né, a legitimidade da portaria 983, né? Talvez as palavras não sejam essas, tá, Pedro? Depois você me ajuda aí, né? Perfeitamente. E aí nós pedimos ao Pedro para entrar em contato com o Guido, informalmente, inicialmente, né, para saber dele se a gente precisa realmente terminar o documento, publicar, né, o IFMG publicar esse documento aqui, que é a resolução que será feita lá na frente, ou se a gente poderia, a comissão, enviar um documento para o sindicato, né? Então o Pedro ficou de conversar com o Guido informalmente primeiro, para saber dele como é que a gente poderia proceder, para a gente dar esse encaminhamento aí desse documento da comissão para o sindicato. Correto, Pedro? É isso mesmo, não é? Sim, mais ou menos isso. Tá. E aí o que o Guido nos respondeu? Então, o Guido nos respondeu o seguinte. Estão me ouvindo, né? Sim, sim. Bom, aí palavras do Guido. Conforme exposto no parecer jurídico solicitado pela comissão da RAD, o IFMG possui autonomia administrativa para adotar as orientações contidas na portaria 983, adotar em parte as orientações ou não adotar. Minha conclusão foi de que a observância da portaria 983 não é obrigatória pelo IFMG, por consequência pela comissão da RAD. Enquanto o IFMG não adota a portaria 983, o Sinasef e IFMG não possui legitimidade judicial para questionar, porque não há impacto algum ainda em uma das categorias que representa. Quem teria esta legitimidade seria o próprio IFMG, pois trata-se de norma em tese. Eu não sei o que se trata de norma em tese, é alguma coisa do juridiquês. A partir do momento que o IFMG adotar a portaria 983 como fundamento para a nova RAD, aí sim, como surtirão consequências na vida funcional dos docentes, o Sinasef poderia atuar. Concluindo, precisamos que o reitor ou a comissão da RAD decida que vai adotar a portaria 983 por entender que é de observância obrigatória pelo IFMG. Com essa decisão, iremos para a justiça. Ou seja, a gente precisa esperar a resposta da consulta que foi feita pelo Kleber, né, nosso reitor, e com base nessa consulta, ver o que vai ser feito. E aí, com base nessa consulta e o que ser feito, aí eu entendi que o Sinasef pode agir. Eu entendi dessa forma. É engraçado, Pedro, porque ele falou de dois jeitos aí. Bom, do primeiro parágrafo, eu não estou vendo o texto, né? Essa leitura que você fez. Vou pegar aqui. Ele fala que a gente precisa primeiro, eu entendi, que publicar, né?
Mas ele abriu, num segundo momento, a possibilidade de a gente dizer que está usando a 983 como base legal para a construção desse documento. Foi isso que eu entendi. E aí, se essa segunda parte foi o que eu entendi mesmo, então a gente poderia fazer um documento por agora, né, para enviar até ele, né? Não foi esse seu entendimento, não? O que você entendeu? Tentando copiar aqui, não estou conseguindo, não sei o que está acontecendo aqui. Até porque, Pedro, você não vai conseguir copiar isso tudo, não, cara. Tem limite aí no chat. É mesmo. O Carlos, eu acho que ele quis dizer o seguinte, tô achando, tá? E se ficasse explícito que foi uma decisão autônoma do IFMG adotar ou não a portaria, é uma possibilidade que ele falou, entendeu? Então, mas sim, na possibilidade, então, a gente pode entender que a gente pode mandar um documento para ele, é isso? Cara, eu acho que na posição dele, está claro que ele está falando o seguinte: se o IFMG não adotar, ele está falando que não tem, ele pelo menos não vê fundamentação para acionar. Certo. Eu até discordo um pouco, Pedro, porque a questão poderia se entrar contra o MEC, não contra o IFMG, entendeu? Não, mas eu acho que assim, a interpretação que ele teve, eu acho que eu não vejo problema, desculpa furar a fila aqui, Bento, eu vi que você levantou a mão, só respondendo, Washington, eu não vejo problema da gente apresentar essa ideia, perguntar se a gente pode entrar com o mérito, não vejo problema da gente perguntar isso. Por exemplo, poderia acionar o sindicato, por exemplo, representando as categorias, pode entrar no Ministério Público questionando a legitimidade da portaria. É uma ideia que a gente pode apresentar, eu não vejo problema, não. Mas então vamos fazer o seguinte, então, gente. Antes de passar para o Bento aqui. O que a gente pode fazer, pessoal, se vocês concordarem? A gente pega aquele documento que a gente viu para o reitor, né? A gente modifica, né, o conteúdo dele de forma a adequar a conversa com o sindicato, né? Ou com os sindicatos, na verdade, né, Pedro? Acho que seria bacana a gente mandar tanto para a sessão de Bambuí quanto de Ouro Preto, a gente poderia fazer isso. Se vocês concordarem, não vejo problema, não. Aliás, qualquer pessoa pode fazer isso, né, gente? Sim. Não tem que ser ninguém, né? Alguém tem algum problema, gente, a gente fazer esse documento e mandar para os dois sindicatos? A gente manda e vê o que acontece, ué. Esse pessoal consegue nos apoiar, pode ser? Ok? De acordo. Beleza, Pedro? Tranquilo? Não, por mim tá tranquilo, vamos mandar a solicitação. Talvez o jurídico não entendeu direito, talvez eu não soube explicar. Não, vamos lá. Isso, beleza. Então, o Walter, inclusive, está aqui representando, né, o sindicato Bambuí. Ótimo, bacana, beleza. Obrigado, Walter. Até porque, né, assim, a gente é uma portaria, né, então a gente está sujeito a ela, gostemos ou não. Então, a gente precisa de ter uma decisão ou liminar, cautelar, para a gente respaldar a não aplicação dessa portaria. Sim. Infelizmente, acho que todos aqui têm acordo que é uma portaria que fere uma legislação maior, mas até que isso seja questionado de forma formal, a gente fica sob as implicações dessa portaria, no meu modo de ver. Sim. Então, eu acho que, né, foi o que a gente tentou aí alinhar na semana passada, foi justamente isso. Inclusive, houve uma discussão se seria, né, até o Maurício trouxe aqui algumas questões importantes, né, de que em alguns estados alguns juízes procedem de uma maneira de ser mais solícito, né, esse tipo de demanda, e outros com mais dificuldade. Então, até as seções sindicais, elas precisariam fazer essa análise para a gente agir aí da maneira mais interessante, né, para a nossa categoria. Então, eu acho que é por aí mesmo. Eu só gostaria de registrar, Laurence, um pouco assim, uma certa divergência com você em relação a essa necessidade de observar, sabe? É um embate, né, que é uma decisão da gestão em termos de o que fará. Mas eu não vejo que é absolutamente necessário, não, porque se você for questionado, você fala, olha aqui, olha o parágrafo único do artigo 1º da lei tal. O que significa isso, afinal? Né? Washington, mas assim, é questão de que você coloque em risco sob os órgãos de controle. Não sei se... Desculpa, Bernardo, se te interrompi.
Não, mas é isso que eu ia falar, né, Washington? Por exemplo, o IFO já está lá sendo cobrado, né? Porque não atendeu a 17 e eles já falam da 983 também, né? Já estão citando ela lá para eles, né? A Só gente que, pode alegar. só que eles Mas, não ô falaram, Bernardo, eles não questionaram isso, né? Eles não questionaram isso. Né? Não, é o seguinte, né, eu estou dizendo assim, como diz o Lawrence aqui, enquanto a gente não tem uma liminar alguma coisa e a gente não cumpre a portaria, porque a gente está dizendo que ela é inconstitucional, está dizendo uma série de coisas aqui, né, que foi o que a gente combinou, tanto é que a gente está fazendo aqui de acordo com essas questões aí, e vamos buscar resolver. Mas eu tenho muito receio, né, pelo que a gente tem visto os órgãos de controle, o que está acontecendo. Alguém levantou a mão aí? Eu não tô, o Mário. Mário, por favor. É só para reforçar, né? Assim, na verdade, concordando aí com a posição do pessoal, mas assim, se a gente consegue lá via sindicato, né, uma liminar com relação ao MEC e não com relação à gestão, eu acho que isso tem muito mais força, né? Porque uma decisão de gestão, de uma comissão, se ela está respaldada por uma liminar, né, com relação à portaria que é superior, né, a gente tem muito mais respaldo, né? A gente resguarda essa comissão, né? A gente resguarda quem está aqui e resguarda a aplicação também na ponta, porque eu acho que o objetivo de todo mundo aqui, no final das contas, né, é dar ao docente a condição que a gente entende que é justa de trabalho, né? Nós não concordamos com essa portaria e a gente entende que o melhor seria ela não ser adotada, né? Então, se a gente tem uma liminar que resguarda a própria gestão, seja essa ou seja uma gestão futura, né? A gente sai da esfera de gestão e vai para a defesa da instituição como um todo. Então, acho que teria muito mais força do que a gente esperar a comissão apontar um caminho e depois esse questionamento recai sobre a comissão, né? Recai sobre a gestão, e aí você pode até reverter isso a nível de gestão, mas a nível de MEC, não, tem que cumprir mesmo, e enfim, a gente vai traçar um caminho muito mais longo, muito mais turbulento, e que vai gerar muito mais insegurança para o docente lá na ponta. Eu acho que a gente tem que tentar agir lá na raiz do problema. Essa é a minha opinião. Perfeito. Eu vou na mesma linha. Eu vou na mesma linha aí, concordo com o que o Mário e o Laurence falaram, e vamos pensar no caso contrário, meio que fazendo o advogado do diabo. Se a gente chega agora e a gente fala assim, olha, nós não concordamos, nós não vamos seguir porque a gente acha que está errado o modo como foi feita essa portaria, o que o reitor vai fazer? Ele vai acatar o nosso pedido, vai submeter isso para a procuradoria vai fazer alguma coisa, isso eu imaginando aqui, vai fazer alguma coisa e falar assim, não, tem que fazer. Aí vai criar outra comissão para fazer a mesma coisa, né? Então, assim, mas o que o Mário falou, um ponto aí voltando, se a gente quer falar como que vai ser o Lattes, a quantidade de horas, a quantidade de aulas e fora, talvez fosse interessante a gente fazer um documento separado dessa rádio. Eu não vejo problema nisso, eu só acho ruim a gente ficar vinculando a portaria 983, que é uma portaria que a gente não recebe bem. Então, é isso. Bento. Bento? Oi, tá ouvindo bem, Bernardo? Agora sim. Eu baixei a mão e achei que tivesse habilitado o microfone. Pessoal, boa tarde, em primeiro lugar, né? Eu estou pensando aqui, Bernardo, no que o Pedro leu aí da resposta do Guido, que eu entendi perfeitamente o que o Guido falou. Eu não sei se é a única alternativa, mas o que eu entendi do que o Guido falou é assim, olha, nós somos o sindicato. Então, para nós, interessa aquilo que afeta o servidor. O MEC pode publicar o que ele quiser. Se isso não resultou em efeito prático para o servidor, nós não temos como acionar a justiça, né? Então, eu entendo o seguinte, se nós queremos que o sindicato acione judicialmente, o Guido disse isso de maneira clara no ofício, é preciso publicar a RAD, né? De acordo com a 983. Nesse sentido, eu entendo que nós poderíamos, inclusive, fazer um acordo com os sindicatos, né? Em acordo com os sindicatos, publicar a RAD para que o sindicato tenha material para poder questionar judicialmente, entendeu?
para que possa vir esse respaldo definitivo aí pela interpretação judicial. Mas, para mim, é cristalino que foi isso que o Guido orientou. Ele diz, olha, ele não disse essa parte que eu estou dizendo aqui agora, tá, gente? Mas eu estou interpretando a partir da fala dele, né? Ele diz, olha, o que nós questionamos é quando há efeito prático para o servidor. Então, o MEC publicou, ele pode publicar o que ele quiser. A instituição não acatou, não há nada para a gente fazer na justiça enquanto sindicato, né? Uhum. Para a gente entrar na justiça, é preciso que se publique uma RAD baseada nessa portaria. Então, eu entendo que se o entendimento aqui é de que a melhor forma de questionar judicialmente é pela via do sindicato, o que nós precisamos fazer aqui é publicar a RAD, né? Para que o sindicato tenha o material para poder entrar na justiça, entendeu? Tenha o argumento para poder entrar na justiça. E talvez, gente, esse seja o melhor encaminhamento, né? A gente está aqui com a representação dos sindicatos, talvez o melhor encaminhamento fosse a gente combinar com os sindicatos, vamos publicar, em seguida o sindicato entra na justiça para a gente ter aí a resposta que a gente acha que é preciso ter, né? Uhum. Tá, Bento, vamos ver o que o Walter vai adicionar para nós. Walter, por favor. Walter, tá nos ouvindo? Seu microfone está fechado. Opa, bora. Perfeito. Não foi pedido um posicionamento da reitoria, um posicionamento até assim, no aspecto jurídico sobre a legalidade disso. A comissão encaminhou uma solicitação em que houvesse um posicionamento, um parecer, e eu estou perguntando, porque, na verdade, eu faltei as 2 últimas reuniões porque eu estava de férias e esqueci de comunicar a comissão. Sim. Mas por isso que eu estou perguntando, já houve uma resposta? Walter, eu deduzi que você estava de férias porque o Marcos tinha me avisado que estaria de férias, né? Aí, como vocês são do mesmo campus, né? Eu cheguei a comentar com o pessoal que, olha, o Walter não comentou não, mas eu acho que ele deve estar de férias, assim como o Marcos está, tá? Então pode ficar tranquilo, né? Isso é correria mesmo do dia a dia que a gente tem. Walter, essa questão, na verdade, é o seguinte, inclusive você não estava aqui no dia, né? Senão a gente teria até acordado com você. Primeiro que a gente pediu, sim, a gente encaminhou o gabinete do reitor, que deve ter encaminhado, eu não observei, não acompanhei, o nosso questionamento para a AGU, tá? E, em contrapartida, numa conversa que tivemos aqui a semana passada, nós entendemos, né, que a gente podia, informalmente, no caso aqui do Pedro, que está representando, né, a seção de Ouro Preto do Sindicato IFMG, perguntar para o Guido, né, que é o advogado lá da seção sindical, se a gente poderia encaminhar para ele um documento da comissão, solicitando também, né, ao sindicato, e no caso seu também, que junto agora nesse momento, né, as seções sindicais, um questionamento sobre, entre aspas, né, inconstitucionalidade da portaria 983. E lembrar que isso se aplica também à portaria 17, né? Elas têm o mesmo fundamento, que é regular, de alguma maneira, aí, a questão da atividade docente, né? E aí o Pedro perguntou ao Guido, e ele deu essa resposta que o Pedro leu para nós aqui. Eu, particularmente, entendi, Bento, que o Guido, no finalzinho, deixou aberto uma possibilidade da gente mandar um documento. E não vejo, honestamente, se vocês não tiverem nenhuma objeção, né, a gente não está perdendo nada em enviar. Né? A gente pode enviar o documento para as 2 seções sindicais, relatando basicamente o que nós relatamos para o reitor e pedindo a eles, né, que nos ajudem, que nos esclareçam, que busquem alternativas com respeito à portaria 983. Eu acho que uma coisa não... até porque, talvez, até o próprio Guido, viu, Pedro? Ele diga assim, gente, eu escrevi, vocês me entenderam, né? Vocês estão mandando aqui, mas eu não posso. Mas talvez a gente possa mandar, e a resposta nem seja negativa, mas mesmo que a gente possa, se a gente puder mandar, se vocês não tiverem nenhum impedimento, eu acho que a gente devia mandar. Mas, só para complementar, Carlos, por favor. Pois não. Eu acho que seria mais prudente a gente aguardar um posicionamento vindo da própria reitoria. A gente tem que ver como que a reitoria entende, como que a reitoria está vendo isso. Eu acho que, talvez, no segundo momento, a gente pensaria em passar isso para o sindicato.
Pois é só a gente entender o seguinte, né, viu, Walter? Na verdade, a Procuradoria Federal, ela não pertence ao IFMG. Nós temos 2 servidores da AGU lotados no IFMG, lotados assim, né, entre aspas, prestam, né, o trabalho de procurador federal dentro do IFMG, o doutor Ilso e o doutor Gil, né? Então, dizer que a gente perguntou para eles e a resposta chegar no tempo certo, e a resposta chegar, e etc e tal, é uma coisa que a gente não pode garantir aqui dentro, que foi o que eu falei, né, nas últimas reuniões por aqui. Por isso é que eu estou dizendo aqui que se a gente pudesse enviar o documento, porque não vai fazer mal a ninguém mandar o documento, a gente não está pressionando ninguém, pedindo ajuda mesmo, né? É um esforço que a gente está fazendo enquanto comissão para dizer que a portaria continua, né, vigorando e equivocada. Tá, Pedro? Então, eu vou dentro dessa linha, eu acho que pode fazer a solicitação, não vejo problema nenhum, porque pode ser exatamente isso que o Carlos está colocando. Pode ser que interpretamos errado, pode ser que ele falou que o Bento interpretou, pode ser um monte de coisa, né? Então, eu acho que a gente pode fazer essa solicitação e gostaria de sugerir, se for possível, se a gente poderia, né, no caso o reitor, né, se poderia reiterar o pedido junto à AGU, reiterar o pedido que a gente gostaria de ver se eles poderiam nos responder. Se puder reiterar esse pedido, eu acho que seria bacana. Eu acho que a gente poderia dar esses 2 encaminhamentos. É a minha sugestão. Tá. Mas, Pedro, eu até anotei aqui. Você quer formalizar uma nova solicitação ao reitor para a questão da AGU, ou eu posso eu mesmo falar com ele? Como é que vocês querem fazer? Porque é aquilo que eu falei, né? Reiterar a AGU é pedir gentileza mesmo, tá? Eu posso, inclusive, gente, se for o caso, né, ligar para o doutor Ilso, né, que é o nosso procurador-chefe aí, né, e conversar com ele e pedir a ajuda dele, ver se ele pode, sabe, assim, nos ajudar, né, coisas assim, tá? Pode ser? O Walter, na verdade, o reitor está comunicado, né? Ele recebeu aquele documento nosso, tá? Está lá no gabinete, a gente solicitando para ele, né? Eu posso reiterar com o reitor e posso ligar e pedir ajuda do procurador. Pode ser assim, gente? Eu acho que podia fazer as 2 coisas. Pois é. Você fala as 2 coisas como? Você fala... Como assim as 2 coisas? De reiterar o pedido e ligar para o procurador, ver se ele pode fazer essa gentileza de nos dar uma luz. Pois é, você fala da gente fazer um novo ofício para o reitor pedindo para ele, é isso? Eu posso falar com ele? Entra. Alguém ia falar, hein? Eu anotei aqui, eu vou conversar com o reitor, tá, gente? Eu vou conversar com ele, pedir para ele, né, para conversar lá, mas eu acho que talvez seja tão importante quanto conversar com o procurador, entendeu? Eu acho que isso aí é que... Se você concordar, de uma forma bem informal, se você puder perguntar para um dos procuradores a opinião deles antes deles escreverem, que provavelmente eles vão ter que embasar e tudo. Isso. E trazer um feedback informal aqui para a gente. Sim. É isso que eu pensei. Eu acho que eu posso conversar com ele para entender, até para a gente não ficar... Porque assim, olha só, gente, o reitor já enviou para ele. Aí nós cobramos do reitor, o reitor cobra de novo dele. Entendeu? Ou deles, né? Então, fica uma situação complicada, porque isso não é um assunto simples, não é um assunto fácil, mas talvez seja melhor que eu fazer esse esquema que o Maurício está falando ali. Eu ligo para ele e tento entender com ele o que é que está acontecendo. Talvez seja melhor, mais prudente. Aí, na próxima reunião, eu trago para vocês a resposta e a gente toma a decisão. Pode ser? Beleza. Cara, só rapidinho. Só queria registrar, gente, que na 8.112, lá, nos deveres do servidor, disse que está escrito que é dever do servidor representar contra a ilegalidade. Então, assim, compete a todos nós fazer alguma coisa para representar, porque o que está sendo... Eu, particularmente, quando pedi para registrar em ata, levantei a questão,
eu questionei a ilegalidade da portaria, né? Uhum. E eu acho que o Carlos está certo, também tem inconstitucionalidade aí. Se você vê, por exemplo, o princípio da legalidade está sendo ferido, né? Uhum. Mas é dever de todo mundo questionar isso. Então, é só a gente definir a melhor forma de fazer. Sim. Obrigado, Washington. Gente, eu anotei duas coisas aqui, tá? Então, eu vou pegar aquele documento que nós mandamos para o reitor, vou alterar aquele documento de uma forma a ser enviado para os dois sindicatos, combinado? Walter e Pedro. Tá? Aí eu posso assinar em nome da comissão e mandar, ok? Tranquilo? Perfeitamente. Perfeito. Joia. Então pronto. Então tá fechado aqui. Beleza. Ô, Fernando, vamos tentar retomar então o texto lá para a gente ver? Pessoal, vocês conseguiram fazer uma leitura prévia lá do documento? Será que a gente pode excluir aquele documento, aquela parte que está já deletada, para facilitar a leitura? Eu acho que não sobrou nada lá, né? A gente continua a leitura do documento normal, tá? Eu estou dizendo assim, aquele texto que está lá já deletado, talvez a gente já possa deletar ele de uma vez, né? Já que ninguém percebeu nada de diferente, Fernando. Carlos, desculpa. Eu acho que a gente poderia manter, a gente poderia seguir a leitura igual está fazendo, eu acho que está interessante da maneira como está sendo feito. É porque vai ler o texto deletado? Por isso que eu pedi para vocês darem uma olhada. Pode falar, Pedro, desculpa. Não, é porque é só manter o que está deletado já arriscado. Eu acho que não vai atrapalhar. O pessoal se passou alguma coisa. A gente segue. Então tá bom. Tá? Ok, beleza. Fernando, gente, a semana passada a gente fez aqui uma leitura, né? Até o Laurence fez uma proposta aí, né? Daquela discussão que nós fizemos sobre aquele conteúdo, né? Nós até demos uma ajeitada ali no texto, o Laurence, depois o Fernando pode explicar melhor aí. O Fernando está bem pequenininho, tá? Se você puder dar uma ampliadinha aí, vai ajudar o pessoal na leitura. E, inclusive, gente, é o seguinte, nós ficamos aqui tentando criar uma estratégia semana passada, nós acordamos o que nós queríamos, mas não conseguimos sair com o texto. Então, se acontecer alguma coisa no mesmo sentido dessa vez, a gente alinha o que a gente quer e a gente faz o texto fora da comissão, se for o caso, para facilitar, a discussão fica melhor, e a gente traz o texto de volta na outra reunião. Gente, olha, nós propusemos isso e está aqui o texto que a gente está propondo. Aí a gente bate o martelo. Senão a gente fica aqui, muita gente tentando construir uma frase e acaba que essa frase fica difícil de sair, né? Fica mais complicado. Fernando, só para a gente alinhar aqui, é a proposta 3, não é isso? A 4. É a 4? Você lê lá para nós? Vamos só lembrar primeiro? Gente, olha só. É aquilo que o Pedro falou semana passada. Tem como aumentar um pouquinho, por favor? Desculpa interromper. Oi, Pedro. Só aumentar um pouquinho o texto, está pequeno aqui. Mas... tá. Realmente, Fernando. Porque hoje você abriu no Word. Isso aí ficou bacana, né, Pedro? Sim, sim. Tá. Então, só lembrar. O texto como estava, como diz o Pedro, olha, do jeito que está aqui, eu vou dar aula de qualquer coisa. Então, não ficou bom. Aí, como é que ficou no final a proposta? Olha, o professor tem que seguir aquilo que está no concurso dele, no edital, ou na remoção, ou na redistribuição, ou aonde mais, Fernando? No aproveitamento de concurso. E aí o Alex fez uma fala. O fato é que nós tentamos com a Olímpia e alinhamos com ela, né? Que, me ajuda aí, Fernando. Remoção, redistribuição, aproveitamento de concurso. É isso mesmo? Isso, um termo de compromisso, pessoal. Né? Para não acontecer aqueles problemas que ficaram tanto segurando de um lado quanto do outro, né? Então, quando o docente ele faz a opção, por exemplo, de um aproveitamento de concurso, o Alex chama o engenheiro do concurso do campus Y para Ipatinga, e aquele perfil não é exatamente o que ele precisa, mas a lei diz que sim. O Alex vai dizer assim, olha, tudo bem, agora tem umas disciplinas aqui que não estão aqui nesse edital, né? Que eu preciso que você trabalhe conosco. Você pode vir aqui nessa situação, né? E aí a coisa fica mais ou menos alinhada assim, tá? Vou pedir o Fernando para ler, mas antes disso, deixa o Laurence falar, que ele fez uma proposta ali. Fala, Laurence.
Não, eu acho que, assim, a proposta 4 é que resume, então, toda essa discussão, porque eu acho que foi a proposta que eu, não sei se é a mesma que eu tinha feito, Fernando. Foi o que você fez, Laurence. Aí, em cima dela, a gente colocou os detalhes que a gente conversou com o Olímpia. Isso, nós vamos fazer a leitura, gente, para todo mundo entender, viu? Eu li aqui, acho que ficou muito bom, só nesse terceiro aí é que eu colocaria também, do aproveitamento de concurso, eu repetiria o final do inciso segundo aí, né, do 2, também relacionado à área de concurso. Acho que a gente não pode perder de vista a questão da área de concurso e percurso de formação, porque senão estabelece um termo de compromisso para o professor dar uma aula que, assim, trabalhar numa disciplina que não tem nenhuma relação com a área de concurso, eu acho muito complicado isso, mas o resto ficou muito bom. Laura, pois é, mas esse foi o ponto que você discordou do Zé Roberto, você lembra? Então é por isso que a gente colocou daquele jeito, porque na verdade é o seguinte, às vezes o professor, igualzinho o Zé Roberto deu exemplo aqui, ele é formado em alguma coisa e ele gostaria de dar algumas aulas daquela área que ele tem outra formação. Então, quando a gente faz isso, a gente não deixa o cara fazer de jeito nenhum. Ele pode trabalhar como professor colaborador, o Bernardes, mas, assim, dizer que ele tem autonomia de não dar aula do seu concurso, eu acho... Não. Acho que a gente tem que deixar claro, né, que, assim, agora ficou prioritariamente, ficou muito bom. Eu acho que dessa forma aí a gente abrange bem, acho que já fica muito bom. Mas é só esse cuidado que eu tenho, assim, porque existem casos de pessoas que tentam mudar da sua área de concurso e que realmente, assim, às vezes ficam um acordo com uma gestão e depois gera um problema para a gestão seguinte, entendeu? Acho que a gente tem que ter uma política mais institucional mesmo. Só nesse sentido, mas eu acho que, assim, já está bem mais resguardado aqui. Obrigado. Deu uma melhorada, né? Até porque o pessoal ainda não leu, tá, Laurence? Acho que é importante o pessoal ler. Ô, Pedro, faz favor. Opa, então, a minha preocupação aqui é mais uma dúvida, talvez vocês possam me esclarecer, que seria que nesse parágrafo único, né, dos incisos 2º e 3º, o docente deverá assinar termo de compromisso e modelo definido pelo projeto. Então, o meu questionamento é o seguinte, aí chegaria e ter o formulário lá com as disciplinas X, Y e Z, que o docente tem que lecionar no campus onde ele está tomando posse ou está vindo. Seria isso, né? Na verdade, são aqueles casos que a gente disse assim, olha, o Alex deu exemplo, por exemplo, do aproveitamento de concurso, né? Então, vamos pegar uma área da biologia específica, pensa uma aí que você vai pensar aí, né? Que é o seu concurso lá em Piuí. Então, aí o Alex precisa que você dê aula de... Desculpa, Casa, porque a minha preocupação é a seguinte, foi até relatado pelo eu esqueci por quem, na reunião passada, uma situação muito complicada. Por exemplo, a pessoa é engenheira florestal lá em Bambuí e conseguiu uma remoção para biologia em Itabirito e em outros lugares. E, na prática, Bambuí ficou com uma vaga de engenheiro florestal, porque esse engenheiro florestal tinha feito também biologia, mas o concurso dele não era esse. Conclusão, o campus originário sobrou. É isso que aconteceu. Eu estou pensando para tentar entender isso. Porque o meu medo beleza, o cara... Pode ser o exemplo da biologia. O cara foi lá, ele é engenheiro florestal, podemos usar o mesmo exemplo. Ele formou em biologia também. Aí, beleza, ele quer se aproveitar e vai para o outro campus. Aí, o campus original fica no prejuízo. Porque a vaga do concurso que está vigente, ou que o disponível, é de biologia, não é, por exemplo, de engenharia florestal, que era o concurso anterior. Entende o que eu estou falando? Entendi. Mas nesse caso especificamente aí, você está falando de remoção, não é isso? Não, sim, no caso de remoção, no caso de posse é isso. Mas e no caso de remoção, como é que a gente faz? Pois é, e é interessante porque, assim, há situações que isso já até aconteceu mesmo, né? Mas, assim, o Pedro, essas planilhas de remoção, elas passam pela PROEM, né? Então, se o campus colocar, que é para dar aula de biologia, e no perfil colocar o engenheiro florestal, o ambiental, o que for, né? Isso não passa lá não, tá? Então, Carlos, mas olha só, o exemplo que trouxe foi um exemplo que aconteceu, se eu não estou enganado, em Bambuí.
esse exemplo aconteceu, essa situação. Conta de novo, por favor, Pedro, para eu poder entender. Como é que é a história? Seria mais ou menos o seguinte, eu não lembro quem comentou na última reunião, mas é mais ou menos o seguinte, a pessoa era concursada lá, era engenheiro florestal, era de um determinado curso, mas ela tinha também a graduação em biologia. Aí abriu vaga para remoção em biologia. E aí a pessoa foi removida como professor de biologia, foi parar em outro campus, eu acho que Itabirito, foi o caso. E aí aquela vaga que era de um profissional da área de engenharia florestal lá de Bambuí, ficou ao Deus dará. Entendi. Entendeu? Pois é, mas isso então é anterior à normativa atual, não é? Nesse caso, eu acho que o Pedro, talvez a confusão é o seguinte, Pedro, não ficou a Deus dará, não. O campus, por exemplo, que liberou o engenheiro florestal, ele teve a oportunidade, né, lá dentro de pedir um novo engenheiro florestal, então ele foi fazer concurso, redistribuição, aproveitou de um concurso que às vezes tinha aberto, assim, ele não ficou a Deus dará nesse ponto, não, tá, assim, ele não perdeu essa vaga, não, tá? Eu acho que talvez seja essa confusão, não sei se eu consegui esclarecer. Só complementando, Alex, é porque às vezes o campus quer até fazer uma adequação, né, destinar a vaga para outra área, às vezes tem as especificidades do campus e as normativas atuais permitem isso, que é algo até salutar, né, às vezes um curso estava com mais professores, e tem uma outra área precisando, então é permitido fazer esses ajustes e tudo isso passa pela análise das pró-reitorias, então avançou demais ultimamente esse processo, não fica muito a critério personalístico mais não. Tá? Mas, ô Laura, tem os dois lados da moeda. Eu posso pegar o exemplo do que aconteceu com o Piuí. Pegou o código de vaga que era de sociologia, passou para português, veio um professor redistribuído de português e ficou o campus sem professor de história e filosofia. A professora de história dá aula de história, filosofia e sociologia. O que não é o ideal, né, gente? Vamos ser sinceros. É isso que eu estou querendo colocar, que é o meu questionamento, entendeu? Essa que é a questão. Não sei se eu estou me fazendo entender. Ô Pedro, eu concordo com você, né? Isso que você está falando é um negócio absurdo, né? Mas eu não entendo que isso que a gente está falando está amarrado com esse texto aqui que a gente está escrevendo, não. Pelo menos eu não estou entendendo assim, não. Né? O que a gente está fazendo aqui é resguardando aquilo que a gente combinou na última semana, né? Não, veja, eu tenho acordo com o texto. Eu estou manifestando uma dúvida que eu tenho, que eu estou perguntando se dialoga com essa situação. Ô Pedro, eu acho que não, sabe por quê? Esse que você está falando especificamente aí, eu penso assim, que é o que algumas universidades fizeram, definir as cadeiras, aquela cadeira ali está pronta, não mexe nela, você não consegue fazer alteração sem aprovações de um monte de questões, só que a gente está vendo aí, o constante abre curso, né, fecha curso, dentro do IFMG, ainda não tem esse tipo de regulamentação, pelo menos só se cada campus utilizar. Se bem que tem, né, como o pessoal disse, que passa lá na Proem, tem uma discussão interna, CPPD avalia, né, então tem algum tipo de normativa nesse sentido. Mas, assim, impedir 100%, eu acho que não tem essa normativa pronta nesse sentido, não. E talvez seja mais ou menos o que a gente pensou aqui, né, talvez não seja aqui o lugar de talvez a gente escrever essas coisas, né, porque é questão de vaga mesmo. O que a gente está cuidando aqui é só do conteúdo, basicamente, né, gente? Mas, ô Pedro, vamos aguardar o pessoal falar mais um pouquinho aqui. O Maurício, por favor. Eu achei que o texto, ele contornou uma situação que é, por exemplo, quando acaba um curso de alguém. Vamos supor, a gente teve aqui em Congonhas um curso EJA, que a pessoa tinha que dar aula da disciplina X lá. Acabou o curso EJA, o professor ficaria ocioso. Então, ele teve que adaptar a área de formação dele e o curso também para a gente aproveitar esse professor. Beleza, acho que o parágrafo 2 aí contempla isso. Ok. Só que pode acontecer aquela situação que a gente falou. Eu, por exemplo, eu sou da área de programação e aí, com esse parágrafo, o pessoal pode exigir, não sei, forçar com que eu dê aula de sistemas operacionais. Então, assim, eu acho que a gente tem uma situação contraditória. Em todas elas, a gente não vai conseguir vencer, não, viu? Ô Maurício, mas isso que você falou não está permitido ali, não, Tá, olha só. Onde? Em qual parágrafo? O segundo? O segundo, ó. Áreas de disciplinas específicas em que o docente se comprometeu a lecionar quando do processo de remoção ou redistribuição para o campus de lotação,
Tá certo. Relacionadas à sua área, entendi. Eu que fiz a leitura aqui na hora conversando, ficou joia. É verdade. Porque agora a pessoa só na hora que ela fizer. Não, muito bom. Eu acho que fechou. Desculpa. Beleza. Foi bom aí. Joia. Fernando Braga. Ô Carlos, eu só queria comentar, talvez a gente fazer o esforço de tentar entender aqui o ponto, né, do documento, que a gente, no caso, né, o artigo 20, né, o objetivo é mais até proteger, no sentido de não haver atribuições, né, que vão além da área de concurso, percurso de formação, ou que a pessoa topou lecionar, né, nesses processos, porque essa questão toda aí do processo de remoção fica complicado. Eu só ia falar isso. Ô, Carlos, desculpa. Eu acho que, mas aí, assim, eu acho que se repetir, como o Laurence propôs, se repetir esse último trecho aqui embaixo, não vejo que faz diferença, não, assim, acho que pode sim, prejudicar. Sim. Tá? Ok. Mas, ô Carlos, Oi. Você acha agora que, então, lendo agora de novo, fiz uma leitura melhor, do parágrafo 2, se acaba um curso num campus qualquer, a pessoa ela pode ser reaproveitada de acordo com o parágrafo 2? Na verdade, o Maurício, isso não foi pensado ali não, tá? A gente está falando aqui de remoção, redistribuição e aproveitamento de concurso. Sim. Essa questão de mudança de área e outras coisas mais, em virtude de curso que foi extinto, não está sendo tratado ali não. Mas está aí dentro, né? Porque a proposta 4 é assim, vamos supor, eu fiz concurso aqui para aula de informática. Acabou o curso de turismo, aconteceu em Ouro Preto uma vez. A pessoa fez concurso para turismo. Acabou o curso de turismo. Aí o professor fala, ele vai ler lá e fala assim, ó, não tem disciplina na minha área descrita no concurso em que eu fui aprovado. Não tem no campus. Ou tem poucas. Não entra no caso de remoção ou redistribuição, perdão. E não está nas áreas que eu me comprometi. Então, assim, eu não sou obrigado a dar aula. Para eu ir para o 21? Vamos ver aqui, Lauro. Talvez, pode ser que esteja mesmo. Aí vai para aquela... enfim, a gente volta. É difícil mesmo, eu reconheço. Eu só estou tentando a gente ficar bem fechado aqui para não ter problema depois. Eu imagino que aquilo que a gente pensou aqui na reunião passada, eu acho que deve estar mais ou menos aí, né? Mas esse é outro problema também, que eu acho difícil cercar aqui, né? Sem dúvida. Não tem jeito de cercar. Eu acho que não tem jeito. Porque se a gente fizer isso, Maurício, nós vamos entrar... porque, assim, isso aí é o paradoxo do que o Pedro defendeu e nós defendemos na semana passada. Sim. Se a gente faz isso, nós abrimos... Olha, a gente teria que escrever. Se o curso acabou... né? Não, eu concordo. Eu só acho que, assim, tem que jogar isso aqui para a gente, sabe, discutir, mas eu concordo que eu não vejo como cercar, porque é um paradoxo mesmo. Uma coisa é certa, gente, o que nós escrevemos aqui nos assegura, né, nós, todos docentes, né, uma visão que até então não existia escrito em lugar nenhum, né? Você não vai encontrar isso em lugar nenhum escrito. Você poderia até entrar na justiça, mas documentação interna que fala sobre isso não tinha. Inclusive, o Alex, eu acho que isso aqui contribui, né? Quando a Progep aceita, numa conversa longa que tivemos com a Olímpia, esse termo de compromisso, né, que vai ser assinado, você resguarda dessa questão do campus, tá, Alex? Ok, Carlos, beleza. Sim, e o Lauro se chamou atenção aqui, vê se vocês concordam. Olha, ou você, então, tem que adequar aí alguma disciplina, ou então você tem que entrar no artigo 21, né? Sim. Assim, ele não fica, como é que fala? Ocioso. Exatamente. Se, por exemplo, for uma coisa muito específica, né, Maurício, ele vai ter que dedicar a vida dele a fazer curso FIC, esse tipo de coisa, né? O que também não está equivocado, né, gente? De alguma maneira, não está. Walter?
Bom, pessoal, uma dúvida que me ocorreu aqui é a situação de existir o termo de compromisso, ele ser aplicado também nesse caso da formação de percurso, porque um professor pode se interessar, não necessariamente a uma área de conhecimento, a uma nova área de conhecimento, que não necessariamente é utilizada nos cursos que ele leciona. E, veja bem, se ele amplia sua área de formação, sua área de conhecimento, ele, com esse termo de compromisso, ele fica obrigado, em qualquer circunstância, a lecionar nessa área. Eu estou entendendo que isso vai acontecer. Uhum. Eu não sei se isso também é interessante, né? Vamos supor, se um professor resolve estudar Libras, um professor de Química resolve estudar Libras, aí ele adquire essa formação e, como ele tem esse termo de compromisso assinado, ele vai ser obrigado a dar aula de Libras. Mas eu é sei, só, eu estou interpretando assim. Só nos casos de remoção, redistribuição, aproveitamento de concurso. Não, aqui fala também de percurso. Concurso, percurso de formação. Pois é, mas isso, quando do processo, o fato é, você só pode abraçar uma outra área num processo de remoção, redistribuição ou aproveitamento de concurso, se ela for parte do seu percurso de formação e atuação, que é aquilo que o Gabriel estava tentando demarcar aqui na semana passada, que eu acho importante, que é também assim, não pode ser ao bel prazer do docente dizer que abraçou, quer dizer, tem que haver uma comprovação de que ele tem habilitação para trabalhar naquela área, né? Sim, mas ele faz uma pós, por exemplo, lato sensu, em uma área que não é utilizada no departamento que ele trabalha, nem nada disso. Essa formação, ou seja, isso nós estamos falando de um percurso de formação, e ele se torna, então, com essa pós-graduação, habilitado para dar aula naquela área. Mas como ele assinou um termo de compromisso se responsabilizando por lecionar nessas áreas de percurso de formação, ele vai ser obrigado a lecionar. Não sei, eu estou entendendo isso pode ser interpretado dessa forma. Mas assim, só para entender, o fato de um professor ter feito uma pós-graduação numa determinada área não decorre automaticamente dele ter que assinar nenhum termo de compromisso. É só se ele está topando entrar num processo, um desses três, né, remoção, redistribuição, aproveitamento de concurso, para lecionar essas áreas. Aí, efetivamente, sim, né, ele teria mesmo que assumir as disciplinas daquela área temática. Aladim? Aladim, você levantou a mão, o microfone está fechado. Desculpa, eu esqueci de ligar o microfone aqui. É só para esclarecer, eu acho que eu estou entendendo o que o professor estava falando aí, é o seguinte, no termo de compromisso, já especifica em quais disciplinas ele se comprometeu a lecionar, porque se não especificar, realmente dá essa interpretação. Ele assinou um termo de compromisso que pode dar aula em disciplinas né, na sua área de formação no decorrer aí da vida dele e tal. Se não especificar que disciplina é essa, se ele acabar sendo habilitado em determinada disciplina, área lá, enfim, como ele tem esse termo assinado, não especifica qual, dá essa interpretação mesmo. É isso que eu estou entendendo o que está falando aí. Tá, deixa eu só mas é isso mesmo, gente. É como o processo de remoção funciona, né? O campus estabelece ali uma área de atuação e o professor se habilita. Ele está realmente se habilitando a dar aula em todas aquelas disciplinas dentro daquela área de formação. Deixa eu só fazer uma explicação que talvez seja importante, gente. Porque a gente tem um documento, né, onde o campus coloca lá o perfil de formação que ele espera e as disciplinas que o professor vai lecionar, né, aquele perfil de formação ali em que o professor vai atuar. Então, aquilo era basicamente uma planilha. No caso da remoção, até a própria planilha justificaria ele dar essas aulas e tal. O que tinha problema, na verdade, sobre isso era a redistribuição e o aproveitamento de concurso, que o Alex lembrou lá atrás, né, que ele teve que aproveitar um concurso e que aquilo não atendia plenamente a situação, né, lá do campus. E aí o professor pode dizer assim, olha, infelizmente eu não tenho nada com isso. Você aproveitou o concurso lá do campus X e eu vou ficar do jeito que eu estou, né?
Então, agora a Progep concorda que, no caso da redistribuição ou do aproveitamento de concurso, aquele perfil de formação que foi definido pelo campus para aceitar, né, vai estar no termo de compromisso. E ele vai assinar esse termo, né, garantindo o campus de que ele vem em redistribuição ou vem aproveitando o concurso, né, seja do IFMG ou de outra instituição, e ele se compromete a cumprir aquilo que foi acordado. Porque até hoje, nesse momento, no caso da redistribuição, é um código de vaga que vai, por exemplo, para outro instituto, e a pessoa vem de lá sem dizer absolutamente nada. Aí quando ela chega aqui, ela diz assim, não vou lecionar essa disciplina, não. Então é por isso que o termo de compromisso da Progep é importante, viu, Ladim? E na verdade, não é qualquer coisa que vai estar escrita nesse termo de compromisso, não. É o perfil de formação que o campus espera, tanto para remoção, quanto para redistribuição, ou para concurso. Tem mais alguém com a mão levantada aí, gente? Não tem, né? O Bernardo, mas eu abaixei que o Fernando respondeu. É isso, gente, é porque o 2 e o 3 já fala lá também, relacionados à área de concurso, percurso de formação. Então, assim, é só para esses casos mesmo, né, de remoção, redistribuição e aproveitamento de concurso. Isso aí, o professor ele tem autonomia aí de às vezes, percorrer de acordo com a necessidade do campus, ali, com a sua formação, mas é para nos resguardar, né, esses casos, principalmente os casos novos, né? O Maurício, a gente está extrapolando o que você falou no início lá, né? A gente não pode mandar um documento aqui da RAD falando para a Progep, não, tá? O que vai acontecer, na verdade, é que a gente vai fazer um trabalho junto com a Progep lá, já está adicionado aí o termo de compromisso acordado com a Progep, tá? O que a gente precisa ver com eles lá é qual é o modelo desse anexo aí que você está falando, viu? Que vai ser feito lá, não pode ser feito aqui, não. Não. Acho que a gente está falando a mesma coisa, então, é um ruídozinho assim. O termo, ele vai ser adicionado, a Progep vai fazer o termo e a gente vai adicionar nesse documento, porque o meu único receio, gente, e vocês também já colocaram isso antes, é quem estará na Progep, na gestão, na próxima gestão, na seguinte. Eu não tenho uma boa recordação da gestão de pessoas há uns 10 anos aqui, há uns 6 anos aqui no Instituto, sabe? Assim, então, é só esse pontinho aí, são detalhes, né, bem peculiares aí, mas talvez, não sei, já deixar o documento definido aqui, alguma coisa assim. Ô Maurício, vamos fazer o seguinte, deixa eu te contar, porque assim, a gente não pode passar por cima da outra pró-reitoria, né? Então, vamos fazer o seguinte, ô Fernando, faz a gentileza para mim, marca o termo de compromisso aí com observação e coloca para nós, para a gente ver com o reitor mesmo, se for o caso, né? Uma portaria, alguma coisa mais específica, entendeu, Maurício? Que diga que esse termo de compromisso deverá ser acompanhado em todo o processo. Satisfaz, sim, satisfaz. Marca Progep aí também, que aí fica fácil de lembrar depois, é só isso. A gente cobrar que seja feito um ato do reitor para cumprimento da pró-reitoria de gestão de pessoas sobre essa questão. O meu único receio, sendo muito aberto aqui, eu acho a equipe da Olímpia lá muito solícita, eles sempre estão abertos para discutir tudo, mas, na minha opinião, a gente já teve uma gestão que não funcionava dessa maneira. Sim, tá correto, Maurício. Isso é outra coisa, a gente não pode deixar nada pelas metades, não, né? Vamos fazer... porque, na verdade, gente... Essa ponta solta, né? Na verdade, é assim, né? A gente tem até que ler o documento depois com mais carinho, mais cuidado e mais apreço, porque não é só essa portaria ou esse documento do reitor, não, além da resolução, não. Tem algumas coisas que talvez seja bom a gente tirar daqui de dentro para complementar com alguma coisa que o reitor possa fazer para nós, né? Como esse termo de compromisso aí, tá? Mas tá beleza, Maurício, é isso mesmo. Fernando, nós podemos seguir adiante agora, né? Então, eu vou... desculpa. Vou apagar as outras propostas. Isso. E fica a proposta 4. Isso. 21. Não havendo possibilidade de atender o disposto no artigo 20,
o docente deverá planejar e submeter à apreciação de sua área de lotação do departamento a oferta de cursos ou componentes curriculares, observando as seguintes alternativas: turmas extras, visando minimizar os impactos da retenção de estudantes, disciplinas optativas, curso de formação inicial continuada. Parágrafo 1º, para estabelecer o calendário semestral, o campus poderá indicar ofertas prioritárias. Parágrafo 2º, a proposta deve ser aprovada pelo colegiado do departamento de área de lotação do docente. Não tem destaques. Podemos seguir? Entendi que está ok, Fernando. Pode seguir. Fernando e Carlos, só uma pequena observação aí, porque assim, o campus não faz nada, né? Talvez eles vão ter um melhor, né? Um setor específico aí, porque... Ah, tá. O que você acha, Washington? Né? Diretoria de ensino. Diretoria de ensino, o setor de ensino, porque quem participa desse processo, né? Isso. Beleza. 22. A critério da chefia imediata, o cumprimento da carga horária mínima estabelecido no artigo 17 poderá ser flexibilizado, permitindo a compensação no semestre imediatamente posterior. Parágrafo único. Para ocorrer a compensação mencionada no caput, a média aritmética das aulas nos semestres consecutivos deverá ser maior ou igual ao mínimo estabelecido nesse regulamento. Só para lembrar, o 17 é o que fala... Será que é isso mesmo? Parágrafo 2º, Fernando. Carga horária equivalente à carga horária de aula da disciplina. Mas esse aqui é o que... Eu acho que não é 17 mais não, viu? É o da carga horária mínima de aulas. Ah, não, tá certo, ó. É o 17 mesmo. A composição da carga horária de aulas deverá respeitar o limite fixado na portaria MEC 983. Beleza. Tá. Pedro? Só um minutinho, Fernando. Pedro? Então, porque voltando lá no 17, o 17 é importante destacar que a gente ainda não tem uma certeza com relação a essa situação do número de aulas por conta dessa situação confusa da portaria 983. Eu acho que é importante marcar isso lá, porque a grande questão é a seguinte, a gente ter ou não que seguir a portaria 983, né? E aí esse número de aulas mínimo está relacionado a ela. Já tá marcado já, né? Tá marcado aí, né, Fernando? Não, olha aí para você ver. Ah, tá, entendi. Marcar em cima. Washington? Eu queria falar em relação ao uso da média, rapidamente. Eu concordo aí com as... Primeiramente, em relação a essa questão de mencionar a portaria MEC, eu acho que ela deveria ser, no máximo, mencionada no preâmbulo da portaria. Tá? Não ficar citando ela. E caso fique um critério desse, é um argumento que eu sempre tenho usado, quando eu tenho oportunidade, mas a média é super utilizada, né, gente? Então, se for fazer a média de 1 mais 2 mais 20, dá 7 ponto alguma coisa, né? Se fizer a mediana, dá 2. E a mediana, claramente, é mais representativa do que a média aí. Washington, então, o que na verdade é a característica desse artigo 22? O que nós pensamos, né, quando nós escrevemos isso aqui? Aí talvez o texto tenha que melhorar, né? Não é incomum, né? Eu lembro do meu orientador, ele tinha o seguinte, ele pegava as disciplinas todas que ele dava conta lá e fazia das tripas coração para dar as aulas dele, acho que no primeiro semestre, para ele poder ter um número de aulas reduzido no segundo semestre, né? Então, o que a gente pensou foi o seguinte, vamos imaginar que o Washington dê aula no mestrado lá em Bambuí, né, no segundo semestre, e ele tenha mais problemas com isso, ela vai exigir dele alguma coisa adicional. E você, por exemplo, tente colocar, né, dentro do possível, as disciplinas
mais fáceis e tal, aquilo que você puder fazer no primeiro semestre. Então, na verdade, o que vai acontecer é que o Washington vai ter mais aulas no primeiro semestre e menos no segundo. O que a gente quis fazer aqui foi assegurar o seguinte: olha, o Washington não tem que cumprir 14 aulas no primeiro e no segundo, pensando na 93, tá? Ele pode dar 10 horas, por exemplo, ou 10 horas, vamos pegar 10 horas, né? 10 horas no primeiro semestre, e a complementação ele faz no segundo, entendeu? É dar a opção de um ajuste de carga horária que às vezes requer alguma flexibilidade. Não, essa é a nossa ideia. Quanto a esse espírito, estou de acordo. Eu só estou questionando usar a média. Questão matemática, estatística, entendeu? Por exemplo, se você deu, se o professor deu, o cara está falando dos semestres com você. Mas é que são só 2 semestres, né, Washington? Isso envolve só 2 semestres. Na média das aulas do semestre, a média aritmética das aulas nos semestres consecutivos, mas quantos semestres? Quais semestres? Não, na verdade, Fernando, porque a gente corrigiu em cima, não corrigiu embaixo. O 22 está em cima lá, né? Ficou faltando alguma coisa aqui, tá, Fernando? É porque, na verdade, Washington, é o seguinte, é a média aritmética de 2 semestres consecutivos. Vamos pensar um ano letivo aqui, pode vazar de um ano para o outro, vamos pensar um ano letivo. O ano de 21, o somatório das aulas do primeiro semestre de 21, com as aulas com o segundo semestre de 21, tem que dar 14, a média. É isso que nós pensamos. Não é melhor falar de total ao invés de falar de média, não? Você fala que o total tem que dar 28, é isso? Acho que faz mais sentido, não? Se você está querendo compensar uma coisa com outra. Dá na mesma. Eu acho que dá na mesma. Não vejo problema, não. Que o somatório das aulas de 2 semestres consecutivos tem que ser igual à carga horária total, né? Mas é um mínimo, né, gente? Isso é um mínimo. Mínimo, total mínimo. É o mínimo mesmo. Tá. Mas, assim, Fernando, faz essa observação aí, só para a gente não ficar perdendo tempo demais em reescrever, que foi o que aconteceu na reunião passada. A gente reescreve e mostra para vocês a semana que vem, beleza? Pedro, por favor. Então, eu tenho uma preocupação aí, que é essa questão primeiro, de ser a critério da chefia imediata, né? Isso aí, como é que fica? Porque se, por exemplo, a chefia imediata não fizer a leitura, por exemplo, o professor, ele vai ficar... Ele está pedindo para dar menos aula no primeiro semestre, porque ele vai dar aula no segundo, lá no mestrado, porque ele tem algum... Isso aí é uma coisa que me preocupa. Sim, sim. Como é que nós vamos fazer isso aí? Isso aí é da área, tem que ser da área, como as outras coisas. Fernando, comenta lá que é para a gente mudar para a área também. Não, mas, Carlos, não é melhor a gente mudar o texto, porque senão a gente corre o risco de construir um monstrengo. Aí depois, na reunião que vem, a gente vai ter que voltar para ficar conferindo os pedaços. Não, coisa simples assim, Pedro. Eu não vejo problema da gente refazer o texto, trazer para vocês verem marcado de outra cor, não, tá? Porque, na verdade, assim, tudo bem, a gente pode tentar corrigir o que for simples aqui, a gente já faz. Mas é porque a semana passada nós ficamos tentando construir, a gente já sabia o que a gente queria, e nós ficamos aqui mais de 1 hora tentando construir um parágrafo. Não, tudo bem. É sobre isso que eu estou falando, entendeu? Mas na semana passada foi uma situação específica, porque a gente propôs uma nova redação. Aqui nós estamos mudando, igual a proposta do Washington, trocar de média para total. O que eu estou colocando, por exemplo, essa questão do critério da chefia. Né? Fernando, entendi. Fernando, faz o seguinte, vai lá e deleta chefia, coloca lá área, departamento, e já fica... Depois a gente acaba de ajeitar o texto, os i, os is, os dis, os detalhezinhos de português, pode ser? Fala, Walter. Eu acho que isso não deveria ser uma decisão da chefia. Eu concordo aí com a preocupação do Pedro. Me parece, assim, no primeiro momento, que talvez fosse mais adequado o núcleo resolver isso, porque é um núcleo que vai ser impactado. Sim. Porque vai afetar a distribuição de aula. Então, eu acho que os pares ali que vão poder compensar a redução num período ou no outro, eu acho que tem que, pelo menos, passar
pelo núcleo e depois, talvez, ser referendado pela chefia. Outra coisa, eu concordo com o Washington aí, né? Como está o texto, se coloca períodos consecutivos, não estabelece um limite. Eu acho que a gente precisa verificar isso sim. Na verdade, a gente entendeu que semestres consecutivos é assim, aquele imediatamente posterior, né? O exemplo que eu dei aqui, por exemplo, é o primeiro de 21 com o segundo de 21, ou o segundo de 21 com o primeiro de 22. É nesse sentido. Vocês acham que não contempla, não, o texto ali? Imediatamente posterior? Eu acho ótimo o imediatamente posterior, bem melhor do que consecutivos. Já está imediatamente posterior. Porque, na verdade, o que está acontecendo, o Walter? Porque, às vezes, o texto já está corrigido ali, está só cortado, tá vendo? É por isso que eu queria, mas a gente não conseguiu chegar num acordo aqui, de excluir o que já estava escrito, entendeu? Tá valendo, é o imediatamente posterior, tá? Ok, Walter? Beleza. Certo. Então vamos lá. Ok, Fernando? Ok. Pronto, depois a gente ajeita aí direitinho. Os docentes em processo de capacitação, qualificação ou responsáveis por programas e projetos institucionais poderão ser dispensados da carga horária total, total ou parcialmente, mediante portaria específica do reitor ou dirigente máximo dos campi, conforme item 7.7 da portaria MEC 983/2020. Parágrafo 1º. A dispensa parcial da carga horária de que trata o CAPT fica garantida por portaria específica aos docentes que atenderem as seguintes condições, não excluídas outras aplicações. A. Aprovação em edital interno de projetos de ensino, pesquisa ou extensão. B. Aprovação em edital externo de agências de fomento e fundações para projetos de ensino, pesquisa e extensão. C. Aprovação em outros editais externos de projetos de ensino, pesquisa ou extensão, desde que haja prévia manifestação de apoio institucional ao projeto. Parágrafo 2º. Para os coordenadores de projetos de ensino, pesquisa e extensão, a redução de carga horária será de até 4 horas semanais em relação ao mínimo previsto na portaria do Ministério da Educação e Epígrafe. Os casos previstos no parágrafo 2º serão oficializados em portaria do dirigente máximo dos campi e não implicam em dispensa imediata das aulas nos casos em que for inviável pela demanda dos cursos. Parágrafo 4º. Cabe ao reitor do IFMG emitir portaria com redução de carga horária com valor superior ao previsto no parágrafo 2º. Tem destaque aí, Fernando? Tem do Maurício. Tem até a pergunta. Vai lá, Maurício. Eu não encontrei amparo lá na portaria, eu ainda li lá, talvez vocês tenham encontrado, para conseguir fazer isso. É excelente, mas eu não vi que para edital, pesquisa e extensão, a pessoa consegue sair das aulas. Então, Maurício. Pode falar, Fernando. Posso falar? Claro. Então, Maurício, esse é o maior debate que a gente travou com a CETEC lá no âmbito do CONIF, porque as 14 aulas, tem documento do Fórum de Pesquisa, fazendo a crítica à portaria 983, especialmente nesse ponto, de que as 14 aulas praticamente inviabilizam a atividade de pesquisa e extensão no Fernando, você deu 14 horas, né, na verdade. É isso, 14 horas. 17 aulas. Então, a resposta da CETEC, né, a essa enxurrada de críticas, foi que o documento está garantindo que os servidores que estão dedicados em projetos de pesquisa e extensão possam ter a redução da carga horária pelo item 7.7. Então, assim, essa fala é uma fala da CETEC, né, de quem produziu o documento. Nós fizemos até uma reunião do Forpog com pessoas da CETEC, fazendo questionamento de que essa interpretação que a CETEC está dando, ela extrapola um pouco o que está escrito no 7.7. Eu concordo com isso, assim,
tem problema em fazer toda essa interpretação. Eu não acredito, pessoalmente, que quando as pessoas escreveram 7.7, eles estavam pensando nesses pequenos projetos assim, né, nos projetos internos de pesquisa e extensão. Eu acho que eles estavam pensando, como a gente sempre interpretou, em grandes projetos institucionais, né, que você até talvez tira o docente da sala de aula para uma dedicação mais importante por um tempo a um determinado projeto. Mas a gente está entendendo isso, né, como o recurso possível, né, para a portaria 983 não destruir a pesquisa e a extensão, e a própria CETEC deu, né, pelo menos nas reuniões, né, públicas, gravadas, né, tem essa fala em mais de uma vez, né, de pessoas da CETEC, e que o item 7.7 cobre a gente liberar, né, os pesquisadores extensionistas que foram aprovados em projetos internos nossos. Eu acho excelente, mas você pode abrir a portaria lá, a 983 aí para a gente ver isso. Deixa eu só falar uma coisa para você, gente, antes do Fernando fazer qualquer coisa aí. O Fórum de Extensão também se reuniu com a CETEC, nesse dia estava até a professora Sônia, que é a presidente do CONIF, né? E foi dito lá, mais uma vez, como disse o Fernando, gravado, né? Reunião pública, todo mundo, né? O fórum inteiro lá dentro, os pró-reitores todos, a presidente do CONIF, a Câmara de Extensão, que são 2 reitores, o professor lá do IF Pará, que não vou lembrar agora, e um outro reitor também, que faz parte da Câmara, né, de Extensão, do CONIF, está lá registrado, viu, Maurício? Com todas as letras e falas, né? Tá, a câmera aberta, tudo lá, tá? Vocês têm isso por escrito? Oi? Vocês têm por escrito isso? Não, por escrito eles não vão fazer, não acredito, não. Mas eu tô falando com você, né? Eles disseram lá, isso que o Fernando tá falando, eu tô repetindo aqui. Tá dito, né? E tá lá dentro das gravações, né? Em mais de uma reunião, viu? Que foi feita com a CETEC. Então abre a portaria aí pra gente. Olha, nessa ocasião, dessa reunião... certo, tá, gente? Eu não tô contra, não. Na ocasião dessa reunião, inclusive, eu fui uma das pessoas que questionou a CETEC se não valia a pena ter uma coisa escrita, ter pelo menos uma nota técnica, né, em que eles deixassem isso garantido, igual você já falou, Maurício, muda lá, né, a gestão e sei lá, né, o que pode acontecer. A gente teve... Agora, assim, a CETEC, né, a fala do MEC foi no sentido de que eles não querem fazer isso, porque aí eles vão estar entrando na autonomia administrativa, e os próprios pró-reitores, em sua maioria, e também a presidente do CONIF, teve acordo com a CETEC de que é bem melhor que as instituições tenham autonomia para estabelecer as regras mais precisas do item 7.7 nos seus regulamentos, que é exatamente esse regulamento que a gente está construindo aqui. Então, inclusive, o Fernando... É um perigo também a gente... E aí eu acabei concordando ao fim das contas, né? É um perigo também a gente esperar que a CETEC, né, especialmente nesse momento com esse governo, faça uma descrição mais detalhada do que pode estar dentro do item 7.7, provavelmente não vai ser bom para a gente. Então, Fernando, só para complementar essa fala, inclusive o Walter perguntou o negócio de projeto aí, né? Ela fala projetos institucionais. Então, o Fernando até faz essa leitura aí, né, da questão de grandes projetos e tal, mas para mim, qualquer projeto de pesquisa e extensão é um grande projeto, né? E todos eles são projetos institucionais, uma vez que são de editais, né? A pessoa não está inventando um projeto, e vai estar, inclusive, a gente vai dizer isso no texto embaixo, que esses projetos têm que estar vinculados, inclusive, a um edital, nem que seja de fluxo contínuo, tá? Porque aí a gente se apega mais firmemente com isso. Mas eu acho muito fácil a gente fechar isso agora. É só na hora que a gente for fazer a tabela lá, a gente escrever projeto como projetos institucionais. Acabou, assim, aos meus olhos. Pois tem um textozinho para baixo, eu não sei se vocês chegaram a ler, né? A gente está tentando fazer algumas amarrações lá, tá?
Sim, mas a gente amarra na tabela, para mim está ótimo, assim, é só a hora que a gente for colocar lá pesquisa e extensão, a gente colocar uma coluna em cima, assim, uma linha escrita assim, projetos institucionais de pesquisa e de extensão. Para mim está excelente. Talvez seja uma sugestão interessante. Vamos pensar, Maurício. Aqui, o Pedro está com a mão levantada tem um tempão, Pedro. Fala aí, filho, depois eu gosto. Volta no texto para mim, por favor, Fernando. Então, gente, a primeira questão assim, que eu queria colocar é que essa dispensa ela precisa de uma portaria ou do reitor ou do dirigente máximo do campus. Isso é uma coisa que me preocupa, porque como que fica a situação, por exemplo, que às vezes o cara está fazendo uma boa pesquisa lá, um projeto, porque eu concordo com a visão do Carlos. Eu acho que todo projeto é projeto, e se não fosse importante, não tinha sido aprovado. Exato. E aí, às vezes, não considera interessante, ou não considera legal, ou às vezes o cara não se dá bem com o professor lá que está propondo, que está fazendo o projeto, e por motivos alheios, ele não quer fazer a portaria. A gente sabe que isso não é o ideal, que isso é pouco profissional, mas a gente sabe que isso pode acontecer. Como que faz? Porque o que eu estou entendendo aqui, vocês me corrigem se eu estiver errado, a ideia que vocês estão colocando, especialmente Fernando e Carlos, é o seguinte: para que a portaria 983 não acabe com ensino, com extensão e pesquisa, nós precisamos achar uma saída para quem faz pesquisa e extensão dar menos aula para poder ter projeto, senão não vai ter projeto. Eu estou entendendo que é isso. Exatamente. Ô Pedro, mas aqui, olha, primeiro é o seguinte, ó, fica garantido, a gente pensou nisso, por isso o termo aqui. Então, quem atende a condição ABC é garantido para ele ter a portaria. E a gente não consegue fugir muito, porque tem aqui, ó, a exigência também, que vai enquadrar no item 7.7 a pessoa que tem portaria específica. Entendeu? Na verdade, a gente chegou a pensar algumas coisas, Fernando, só para a gente lembrar aqui, me ajuda na reflexão aqui. Na verdade, assim, né? A gente não pensa nem que a portaria individual, viu, Pedro? É isso mesmo, né, Fernando? A gente pensou... sai o resultado do edital, já sai a portaria junto, né? Com a liberação de todo mundo. Certo, mas e como saber qual o tempo? Porque é até 4 horas. Como que a gente sabe se um projeto é 2, outro é 3, outro é 4? Não seria interessante a gente delimitar 4 horas? Porque, na verdade, Pedro, o que a gente preocupou, né, também, porque tem um outro lado da história, né? Talvez lá em Piuí, o Humberto vai falar assim com você: ô Pedro, eu consigo te liberar de 3 horas. E você vai até concordar com ele. Cara, realmente, essa aula aqui não tem jeito de eu abrir mão dela mesmo, não, você tem razão. Aí, se a gente colocar que é 4, a gente não consegue fazer isso, entendeu? Então, mas a gente tem os dois lados, eu até concordo. Situações, especialmente campus avançado, Piuí é um bom exemplo para isso, é difícil mesmo. Mas e como que a gente faz, por exemplo, em campos grandes? Porque às vezes não reduz a hora toda e o cara precisa desse horário para poder fazer o projeto, porque se não tiver, ele não vai dar conta de fazer o projeto. Eu acho que nós temos os dois lados. Eu acho que coloca a 4 horas, né, que é a minha proposta, e onde não for possível é acordo, é conversa, né? Vamos pensar como é que a gente faz aqui. Washington... E, peraí, tem uma outra observação. Desculpa, Pedro. Tranquilo. É o parágrafo 4º ali, que cabe ao reitor emitir portaria com redução de carga horária, o valor previsto no 2º. No parágrafo 2º. Será que é interessante manter isso aí? Será que não fere, não? E eu queria trazer uma reflexão. Se a gente está conseguindo interpretar a portaria 983, aí, especialmente esse 7.7, para a gente conseguir achar uma saída para pesquisa e extensão, será que não vale a pena a gente interpretar também para as aulas, já que essas 14 aulas são um grande problema da portaria 983, o maior problema que nós temos? Eu queria trazer essa reflexão aqui para a gente, porque a gente está achando uma saída, né, com base aí no que vocês trouxeram lá dos encontros da CETEC, e é muito legal que tem essa proposta de saída para ter projeto e tudo mais, mas será que não seria interessante também, para a hora que a gente fazer a revisão final do texto, a gente avaliar se vale a pena a gente seguir essas 14 horas?
Porque eu estou entendendo que se cabe esse debate nesse item, cabe esse debate nas 14 horas. Eu estou entendendo dessa forma. E aí, voltando ao parágrafo 4º, eu gostaria de entender melhor, porque não sei se seria interessante, porque aí fica uma situação confusa. Porque aí vai que no futuro você tem um determinado reitor, o reitor tem uma relação ruim com um determinado local ou tem... Isso pode gerar possibilidades, por exemplo, de escolha de quem pode ter essa redução de carga horária e quem não pode. Eu acho que é importante tentar manter essa impessoalidade. Eu acho meio estranho esse parágrafo 4º aí. Mas é isso que eu queria trazer para o debate. Deixa eu só te fazer uma pergunta, Pedro. O que você entendeu do parágrafo 4º? O que ele está dizendo, na verdade, é redução de carga horária superior ao que está previsto no 2, ou seja, acima de 4 aulas... 4 horas. Desculpa. Acima de 4 horas é o reitor. Até 4 horas pode ser o diretor. É isso que está sendo dito ali. Você entendeu? Foi isso também, não? Não, mas aí, então, o meu medo é esse parágrafo ferir a impessoalidade, porque como o reitor vai resolver, por exemplo, o projeto do servidor A, pode ter uma redução de 8 horas. O do servidor B, 6 horas. Qual seria o critério? Eu acho que fica confuso, entende? Eu estou querendo entender melhor o parágrafo 4º, porque eu estou com medo da gente colocar uma situação que lá na frente pode se tornar um elefante branco para a gente. Mas, Pedro, tem um detalhe que é o seguinte, a gente até está trabalhando com a hipótese, olhando aí o 7.7, de que essa redução praticamente que automática de 4 horas poderia acontecer por uma delegação de competência. Então, o reitor delega, falou, todo mundo que foi aprovado em edital pode ter aí a redução de até 4 horas, né, já sai a portaria com todo mundo. Mas, de resto, né, o 7.7 é muito claro em dizer que a portaria é do dirigente máximo. Então, a via é essa, entendeu? Quer dizer, será que o reitor tem que aprovar de tudo, já é o que está estabelecido aqui. Mas será que nesses casos específicos, que vão ser recorrentes, aí a gente não tem essa questão que pode funcionar na base da delegação da competência, entendeu? É por isso que está o reitor lá, para análise desses casos, porque a atribuição dada na portaria foi a ele. Inclusive, Pedro, a gente pensou assim, para reduzir uma carga horária de mais de 4 horas por semana, a gente imaginou até um projeto diferente, né? Onde, por exemplo, o Pedro sai da sala de aula e ele vai cuidar, por exemplo, de alguma coisa relacionada com um programa, né? Que vai dedicar as 40 horas dele exclusivamente a isso. E é possível, né? É claro que o campus tem que ter gente, né? Tem que ter professor para dividir aula, ou é um professor substituto, né? Coisas assim, entendeu? Foi isso que nós pensamos aí ao colocar esse item 4º, porque em 99,9% do tempo, o que está acontecendo aí é que o dirigente do campus consegue resolver, tá? Vamos seguindo aqui, vamos ouvindo, a gente volta nesse assunto aí. Washington. Eu só queria que deixasse em negrito, por favor, cortando aqui, a parte que eu falei ali, que não atendendo às aulas, né? O quê? Não implica em dispensa imediata das aulas. Se a gente puder deixar isso aí em negrito. Onde está isso? Ah, tá, entendi. Mas não é imediata, mas é quando. Eu acho que é importante delimitar isso também. Na verdade, a gente preocupou com o seguinte, né? Vamos imaginar que você esteja dando 14 aulas esse semestre. Vamos imaginar que seja 14, né? E aí sai a portaria, aí você pega e deixa as aulas, entendeu? É isso que a gente pensou. Eu entendi, Carlos, mas aí eu acho que a gente precisa delimitar quando vai poder largar essas aulas, porque senão ela vai largar no final do semestre. Aí o projeto já acabou. Pois é, mas como que faz? Bom, o que a gente tinha pensado é que quem já está com a aula, né? Talvez não pudesse. Olha, Fernando, eu não sei, a gente precisava pensar alguma maneira de escrever isso aí, né? Vamos só ouvir o resto do pessoal para ver se tem
algum confronto aqui? A gente pensa nisso aí, Fernando? Vai lá. Deixa essa pendência do Pedro aí ativa para a gente pensar. Washington. Só queria falar duas questões. Uma é reiterar que eu não vejo sentido em ficar citando a portaria durante todo o texto. Eu acho que deveria se limitar lá no preâmbulo, nos considerandos lá. Até porque, para mim, me parece uma rendição total à portaria, ficar citando a todo momento isso, né? O segundo ponto, Fernando, é que além da portaria representar um sério risco ao ensino, à pesquisa e extensão, representa a pós-graduação, pelo menos o estricto senso que a gente atua, né? Sem dúvida. Cada orientado deve gerar uma produção bibliográfica, um artigo, um produto técnico. Sim. Nem todos têm projetos de instituição, porque tem que fazer isso, senão o curso acaba, né? Sim. Então, o estricto senso está fora desses itens aí, desse jeito, eu acho, né? Mas nós, Washington, mas nós criamos o edital para registro dos projetos de estrito senso no SUAP. Eles estão registrados agora como projeto institucional. Ou seja, por exemplo, cada orientado que você tem, cada projeto de orientado de estricto senso vira um projeto, só registrar lá. O edital está aberto, né, um edital de fluxo contínuo para os projetos de dissertação dos mestrados. Ele é específico. Ele está aberto no SUAP. Entendi. Bom, eu queria registrar essa questão de não ficar citando a portaria, porque, né, me parece uma rendição prévia a essa portaria aí. Eu acho que, assim, quando a gente estava escrevendo aqui, a gente achou importante até colocar aqui para a comissão enxergar os pontos em que a gente estava traindo da portaria. Mas eu tenho acordo com você no texto final, talvez não precisar, né? Acho que o Carlos gosta, sim, também, né, pelas nossas experiências anteriores. Eu sei que ele... Ouvi vocês falarem que alguém da CETEC falou que estava oferindo autonomia, é piada, né? Se vocês estivessem preocupados com autonomia, não tinha essa portaria. Se vocês tivessem noção do que é essa autonomia, não tinha essa portaria, né? Aham, verdade. Lawrence? Eu concordo com o Washington, né, da gente no texto final evitar, mas nesse artigo em específico, eu acho que nos ajuda muito a gente deixar muito claro isso, e eu acho que é o que nos resguardará até que a gente tenha uma decisão liminar, né, que a gente espera, uma decisão cautelar que nos dê, de fato, a autonomia que está prevista em lei para os institutos federais. Mas até lá, esse artigo em específico, eu acho que a gente se apropria bem aí do que, né, nós temos de possibilidade nesse momento. E aí eu acho, né, que realmente tem que ser uma portaria para cada professor, porque são casos e casos. E aí eu acho que, sabe, eu entendo a preocupação do Pedro, mas ela vai recair também sobre o dirigente da unidade, né, porque cada unidade tem as suas especificidades. Então, aqui no documento, a gente não vai conseguir cercar isso. E a gente, ele falou até da questão das aulas, mas, assim, a gente também precisa fomentar até a participação do docente, quando possível, nas atividades de pesquisa e extensão, de pós-graduação, e a gente, no caso das aulas lá, não encontrei nenhuma alternativa, né, assim, lendo a portaria 983, é muito difícil, mas, por um lado, aqui a gente dá mais um estímulo para desenvolver projetos de ensino, de pesquisa e extensão. Isso aí tem que ficar reforçado. E no caso, a gente precisa, sim, avaliar, porque a prioridade é o ensino, né? No frigir dos ovos, a gente tem, né, a gente não pode deixar de dar aulas para prejudicar, né, as aulas, assim, é claro, né, pesquisa e extensão são fundamentais também, mas a gente, em detrimento de deixar o aluno sem aula com a justificativa de um projeto, isso aí precisa estar muito bem, né, fundamentado. Por isso que eu acho que esse inciso aí, que não prevê imediata dispensa, ele é fundamental. É para analisar cada caso mesmo. Tá. Só para complementar, gente, depois eu vou passar para o Walter aqui. Eu brinquei outro dia com o pessoal, o Laurence, sobre a questão do item 7.7, dá vontade de botar uma vírgula ali, né, e seguir, assim,
conforme também dito pela CETEC na reunião do dia tal com o FORPOG, do FORPROET, com a presença do CONIF, entendeu? E deixar registrado aqui, né, o que é que foi dito lá, né? Porque senão é complicado. Mas, assim, apesar de concordar com o Washington, onde a gente puder tirar, a gente tira, mas esse aí é essencial, né? Porque é ele que vai ser dito o tempo todo que foi dito em reunião do CONIF, em reunião do FORPOG, em reunião do FORPROEX, em tudo, né? Pra gente não esquecer. Walter? Bom, pessoal, preocupado aí com essa questão colocada pelo Pedro sobre como efetivar essa redução na carga de aula para aqueles professores que estão trabalhando com projetos institucionais, pesquisa e extensão, eu penso que isso também cai no colo dos núcleos, dentro dos departamentos, porque são os professores de determinada área que lecionam disciplinas mais ou menos comuns, que vão ter que resolver entre eles, que vão viabilizar ou não essa possível dispensa. Ou seja, na reunião do núcleo, em que será feita a distribuição das aulas, se existir professores com projetos, né, é claro que muitas vezes o projeto ainda não foi aprovado, mas pelo menos, mesmo em perspectiva, já seria interessante o núcleo trabalhar com um plano B, no sentido de atender aqueles professores que, caso os projetos sejam aprovados, eles possam ser liberados de algumas aulas, porque não existe outra instância que pode gerenciar isso melhor do que os núcleos, eu penso. Uhum. Outra coisa que eu estava observando, gostaria de colocar, eu não sei se eu estou entendendo mal, mas quando se fala em carga horária mínima de aula, consta lá, carga mínima, né, de aulas, que consta lá na portaria 983, eu tive o entendimento de que essas 14 horas mínimas, elas não se referem apenas às aulas, se referem a todas as atividades, inclusive de pesquisa e extensão, ou não? Não, na verdade, não, Walter, são aulas em cursos regulares, né, de forma geral, ou curso FIC, né, coisas que envolvem ensino. Pesquisa e extensão é o que ficou além das 14. Lembrando que 14 vira 28, né, que são 14 de aula, né, de alguma maneira, e você tem aquela 1 hora complementar, né? A portaria estabelece que é só nesse inciso 1 aqui, ó, que as 14 têm que estar alocadas. Ô Walter, mas tá tranquilo, né? Eu acho que a observação do Walter aí, ô Fernando, é que a gente fala de redução de carga horária, só para lembrar, né? O Pedro fala assim, olha, tem que esperar, mas até quando, né? A pergunta que o Pedro fez. O Walter fala assim, tem que diminuir, mas quem é que vai autorizar o quanto diminui, né? Porque o que pode acontecer depois é que o departamento não participando da discussão, como é que o diretor vai reduzir a carga horária de um cara de 4 horas se ele tem que dividir as aulas com os demais colegas, né? Então, ficar atento a esses 2 pontos aí, tá? Alex? E Carlos, então, na verdade, minha pontuação seguindo essa linha de raciocínio que você fez aí agora, é no depois, é com quem vai pegar, quem vai absorver essas aulas, entendeu? Assim, tanto é que depois, assim, que a gente fechar esse ponto, eu acho que a gente poderia fazer um exercício aqui de prática, né? Tem 3, 4 professores aqui numa área, digamos assim, a gente vem cá, eu tô com um projeto aqui, eu tenho 15, todo mundo tem 15 aulas, né? Aí, olha, aí o Carlos não tem. Tá, e quando que isso vai acontecer? E quantas que vão para esse sujeito? Eu tenho que deixar mais claro ainda na minha cabeça aqui a mecânica diária, né, digamos assim, na prática, na realidade. Tá, mas é isso mesmo, tá, Carlos? Só complementando o posterior. Obrigado. Beleza, Alex, valeu. Maurício? Eu vou na mesma linha do Walter e do Alex aí. Talvez se a gente colocar o que a gente está pondo sempre, eu já até escrevi aqui, mediante a aprovação da área departamento, terá redução, porque, vamos supor, só eu que dou aula de disciplina X aqui no campus. Aí eu tenho um projeto aprovado, eu tenho
14 aulas lá, eu falo assim, não, eu quero minha redução e eu não quero dar essas aulas. E aí quem vai absorver? É no mesmo sentido. E acho que está fácil de resolver aí. Tá. Ok. Washington? Eu só queria fazer essa observação. Eu entendo que o Walter, o Alex, acho que o Maurício também falou agora, quando nem todo caso tem essa possibilidade, nem todo caso de redução implica em que alguém vai arcar com aquilo, não tem compensação, não. Sim. Tem umas disciplinas aqui que eu vou ter que dar de qualquer jeito. Eu que dou disciplina. Então, se for para resolver, tem que falar o seguinte, quando alguém vai absorver uma coisa, mas não é porque eu reduzir alguém que eu tenho que aumentar necessariamente, né? Há casos e casos. Eu acho que é só distinguir essa situação, né? Sim. Fala, Walter. Eu acho que cabe também às direções da escola, de todos os campi, de ter uma preocupação de estruturar o quadro, não só para atender aulas, né? Ou seja, a atividade de pesquisa e extensão, se ela não tem um quadro de professores das diversas áreas com um número suficiente, vai sempre haver esse problema. Eu acho que talvez é o caso de rever e pensar em novas políticas de contratações de professores, mas levando em consideração, assim, efetivamente a demanda da pesquisa e da extensão, porque senão realmente não vai ter jeito, não. A longo prazo, pelo menos. Sim. Tá, ô Fernando, então, a gente precisa amarrar esse parágrafo 2º aí de uma maneira que essa decisão aconteça dentro da área, barra de rotação, departamento, etc., né, para que isso seja encaminhado ao diretor, por exemplo, a publicação de portaria, entendeu? No final é isso que está acontecendo aqui. Porque o que vai acontecer? Olha, você pode ter a aula reduzida, só que é o seguinte, se o departamento concorda em reduzir a sua carga horária, Fernando, e eu vou dar a disciplina que você iria dar, então tá tudo bem, não tem nenhum problema, né? Agora, se isso não vai acontecer, quem é que dá essa disciplina? E tem outros casos por aí, né? Tem outros casos. Pode ser que não tenha nenhum problema, que todo mundo do departamento consiga reduzir em 4 horas. Também não é problema, né? Mas tem que ser decidido dentro da área do departamento para encaminhamento, né, ao diretor para essa redução aí da carga horária. Isso é uma coisa. Acho que contempla a maioria das falas aqui dentro aqui. Mas o problema que o Pedro levantou ainda continua meio pendente aí. A gente precisa entender como é que a gente faz. Se por exemplo, no momento da distribuição das aulas, né? Uma vez que não tem aula distribuída, porque se deixar a disciplina no meio do caminho também me parece muito bom, né? Tem que pensar alguma estratégia. O caso clássico que eu venho na minha cabeça, prático, está falando o seguinte, tem várias áreas que só tem professor. Aqui, por exemplo, principalmente na área que a gente chama de formação geral. É um professor de história, um de geografia, um de educação física e tal. Como é que faz, né? Não tem como. Sim. Na verdade, né, Washington, o que a gente está tentando fazer ali porque, assim, se a gente obedece a 983, a gente fala que não tem jeito. Se a gente tira de lá 4 horas e basicamente volta na portaria 17, que em princípio não tinha muito problema, também dá problema. Então, na verdade, é assim. Eu acho que é o que vocês falaram mesmo. É uma articulação dentro da área, departamento, né, lá de rotação do docente, e entender como é que faz com aquilo. Olha, o Washington pode ter uma redução de 4 horas. Ou então o Washington não pode. Né? Eu acho que no final vai acontecer isso. Não tem outra maneira de fazer, né? Lawrence? Não, o Bernardo, é porque às vezes a gente está, assim, divagando, né? Até levantando hipóteses aqui que realmente são muito importantes, mas a gente tem que se lembrar que o que a gente está tentando aqui é uma solução para que nem todos tenham que elevar seus números de aulas atuais. Então, na verdade, assim, a gente não está falando aqui de distribuir aulas, a gente está falando aqui de não ter que criar novas aulas na maioria das situações. É claro que eu acho que é isso também. A gente tem situações específicas que realmente, né, como o Maurício colocou aqui, algum semestre, algum professor dá mais aulas e aí realmente ele precisa, talvez, de um apoio ali da sua área. Eu concordo com essa construção de que a área, como o Walter trouxe, que a área tem que fazer essa avaliação,
assim como ela já faz aí no início de cada semestre, na construção dos horários, na distribuição das disciplinas, eu acho que tem que ficar atrelado na prática a esses momentos. Mas, assim, acho que a gente está fantasiando muito aqui que todo mundo já está com 17, 18, 20 aulas. Não é o caso. A gente tem médias aí de aulas nos institutos, né? Médias, tá, gente? É claro que tem as exceções. Na ordem de 13, 14 aulas aí no máximo. Então, o que a gente está aqui é tentando se eximir de aumentar nossas aulas atualmente. Acho que eu só queria colocar isso porque está parecendo que está todo mundo aqui já com 20 aulas e tentando distribuir para os colegas para fazer projetos de pesquisa e extensão. Eu acho que até, volto a dizer, se tem algo positivo que a gente pode extrair, né, que assim, a portaria, de fato, só dela ferir nossa autonomia, ela é extremamente condenável, mas se a gente for olhar para o lado positivo, é esse estímulo à pesquisa, extensão e a projetos de ensino, que, nesse caso aqui, vão nos respaldar de não ter essa carga horária elevada e, por outro lado, vão estimular ações dessa natureza que são extremamente importantes. Ô, Laurice, então, enquanto você falava, vou passar para você, tá, Pedro? Só um minutinho. Eu fiquei pensando uma coisa aqui. A gente lembrar que a portaria fala de 14 horas e não aulas, o que dá 17 aulas de 50 minutos. Então, se você pensa em reduzir horas, às vezes, não é nem tirar a aula, é só diminuir a carga horária total. Entendeu, gente, que eu falei aqui? Eu tenho 15 aulas. Nós não estamos tirando aula de você. Você continua com as 15 aulas, mas você não tem que cumprir 14 horas. Olha que bacana. A gente não pode perder de vista, não, né? Faz diferença, sim. Ok? Pedro? Então, eu queria trazer aqui, sobe um pouquinho a tela, por favor, Fernando. Porque eu queria ali colocar núcleo também, porque nos campi... Cadê? Isso, área, departamento, núcleo, porque campus avançados, às vezes tem só um professor, tem que ser um núcleo de formação geral, por exemplo, para reunir. Né? Então, acho... Ô, Fernando, deixa eu aproveitar a fala do Pedro. Na verdade, isso está completo? É isso que a gente escreveu? Área, departamento de votação? Não é isso que a gente eu vou até colocar como comentário que a gente padroniza no documento inteiro. Entendeu, Pedro? Porque, na verdade, é assim, isso está escrito no documento inteiro, né? A gente precisa, talvez, Fernando, até fazer um glossário lá em cima, né? Coloca uma sigla e... Depois a gente melhora o documento, viu, Pedro? A gente consta essas coisas lá, né? Não, tranquilo, é só colocar núcleo em todos, isso aí é tranquilo. E aí... Ô, Pedro, então, aquela questão que você levantou ainda está no ar ali, né? Ou você conseguiu resolver, Fernando, quando a gente conversava? Eu fiz umas propostas aqui, né? Tem que ver agora, peraí. Cadê o cursor? Então, eu comecei assim, os docentes, isso aqui não mudou. Aí vem o parágrafo primeiro. A dispensa parcial da carga horária fica condicionada à aprovação da área e departamento de lotação do docente. Então, o primeiro passo é uma aprovação. Aí vem, para os coordenadores de projeto, a redução de carga horária será de até 4 horas em relação ao previsto por portaria específica nas condições. Então, quer dizer, o departamento aprova. Isso. Nessas condições. Aí vem, a redução prevista no parágrafo 2º será oficializada em portaria do dirigente máximo dos campi e será vigente pelos prazos acordados quando da aprovação da área e departamento de lotação. Que aí lá também vai ficar acordado. Olha, você vai ter a liberação a partir da data tal, que é quando é possível te liberar. Né? Que aí as suas atribuições vão estar tranquilas em termos de aula. Então, fica para o acordo dentro da área. Parece bom, Pedro? Queria levantar o seguinte caso, gente, igual eu falei, porque acontece, né? Não sou com... Ninguém quer aumentar a aula de ninguém, não, mas eventualmente tem professor com 17 aulas, 16 aulas, principalmente na área de formação geral, tem um professor apenas. Aí como é que faz, entendeu? Tá lá, tá a aula, aí a área aprova. E tinha lá 17 horas, só tem um professor, como é que fica? Ué, mas, o Washington, na verdade a gente entende o seguinte, né? O departamento tá lá com as aulas, eles vão simplesmente falar que ninguém vai dar aula? É isso? Só tem um professor.
Mas eu tô falando, não, então não tem como aprovar para ele, né? Será que você está escrito isso aqui? Não, estou perguntando para vocês. Vocês veem que seca esse caso? Tá cercado aí? Você acha que devia colocar um texto observado a distribuição de aulas? É isso? Não, estou perguntando. Não estou perguntando. Eu não consigo ver que cercou, entendeu? Não, cercou, é verdade. É porque a gente acha que realmente a área não tem. Se um professor só tem 18 aulas e só ele pode dar essas 18 aulas, não tem como a área aprovar. Exato. Mas, Washington, eu falei rindo, mas eu falei sério, senhor. Você acha que a gente devia colocar aí, por exemplo, observada a distribuição de aulas? O que a gente escreve lá? Pois é, não veio nada na cabeça, não, mas veio o problema, entendeu? O problema veio. Ô, Fernando, eu acho que o que pode ter é dizer que colocar um dispositivo aqui, que assim, a diretoria de ensino pode rever a decisão da área, caso não haja outro docente para atribuir as aulas. Aí eu acho que sim. Na verdade, é o seguinte, né? Se a gente for pensar direitinho, tem um fluxozinho aí, não tem? É assim, o professor aprovou o edital, aí ele leva lá no departamento, aí, do jeito que a gente está pensando aqui, ele passa na diretoria de ensino, o diretor dá o de acordo dele, para depois ir para o diretor publicar a portaria, concorda? Mas não está falando aí que tem esse fluxo, não, tá? Não. É isso que eu estou dizendo. Entendi. O que eu estou dizendo o que nós estamos fazendo aqui está sendo um pouco mais detalhado e convém pensar isso desse jeito que eu falei aqui, entendeu? Como é que é o fluxo, né? Entendeu, Fernando? Entendi. Adiciona aí, né? Com manifestação do setor de ensino. Do setor eu acho melhor, porque esse negócio de você ficar pedindo... Isso aí você pode ferrar uma pessoa que vai ter que ficar fazendo mil parecer desse, entendeu? Automatizar isso aí, eu acho. Sempre tem que tentar automatizar. Porque, na verdade, o que acontece, né, Washington? Na verdade, é assim, chega um documento desse para o diretor de ensino. Aqui, ó, nós estamos reduzindo a carga horária da galera aqui. Aí a pergunta é assim, aqui, as aulas estão todas distribuídas? Não tem nenhum problema, não? Tá tudo ok? Não, tá tudo ok, tá tudo contemplado. Né? Então, parece que atende, né? Eu queria, como é um caso muito, muito claro, eu acho que seria possível automatizar isso e até impedir esse tipo de coisa, entendeu? Ao invés de ficar tendo que pedir parecer para alguém. É isso. Tem que pensar isso aí. Você anotou aí, Fernanda, a questão da aprovação do setor de ensino, né? Beleza. Então tá. Gente, porque assim... Eu também tenho reunião agora, 4 horas, já é para eu ter saído, gente. Você me desculpa aí. Tá. Beleza, Washington. Só para a gente finalizar, o Walter queria falar e depois o Alex. Só lembrando, pessoal, nós estamos falando de fluxo, de instância para esse processo de mudança nas aulas para os projetos, o pessoal que tem os projetos. Nós temos que lembrar que a base, a instância básica para iniciar essa discussão e essa decisão não é o departamento. Dentro do departamento, o núcleo que representa a disciplina. Existem as assembleias e reuniões, por exemplo, núcleo de economia, núcleo de gestão. Então, o núcleo de gestão, com os professores de marketing de recursos humanos, é que vão fazer a redistribuição considerando essa necessidade de reduzir a carga horária para os professores que têm projeto. No meu entender, tem que partir daí, depois passar pelo chefia de departamento, depois diretoria. Na verdade, Walter, a gente vai reescrever aquilo lá, tá? No documento inteiro. A área, departamento de lotação do docente, né? A gente vai incluir o núcleo lá, como você falou agora, e o Pedro falou. Ok? É isso mesmo, Walter? Certo. Tranquilo? Tá. Certinho. Alex? Beleza. Alex? Ô, Carlos, não, é só para trazer aqui para ver se isso aí vai atender. Eu sei como que era o funcionamento em algumas unidades. O pessoal pegava a pontuação da rádio e utilizava, às vezes, essa pontuação para fazer equilíbrio de aula. Às vezes, um professor que não gosta tanto de extensão de pesquisa, ele pontuava menos na rádio, o outro já tinha mais projeto, ele pontuava mais e fazia um equilíbrio ali dentro disso. Aí eu não consegui visualizar exatamente que
principalmente para essa pessoa, ali você tinha justificativa clara de pontuação, né, de RAD, porque agora vai limitar a 40, né, a gente não tem essa pontuação mais, todo mundo, teoricamente, tem que fazer 40. Uhum. Que esse tipo de situação aconteça exatamente para que uma pessoa que gosta realmente de dar mais aula, que ele dê mais aula, né, eu não sei, e aquele que gosta de trabalhar com pesquisa, que trabalha com pesquisa, com extensão, ele tenha essa possibilidade, às vezes, de sair, sem que a outra pessoa fale assim, olha, eu já estou fazendo 40, não vou pegar mais nenhuma aula. Ele arruma alguma coisa lá que ele faz 40, eu não quero saber de pegar essa aula, não. Eu só não sei se compreende, tá? Me ajudar nesse ponto. Alex, então, isso foi importante. Eu penso, na verdade, que é o seguinte, né? Como a gente trouxe isso para dentro da área, núcleo, área de rotação, departamento, uma sigla imensa, né? Para essa discussão, talvez seja lá dentro, né? O Alex fala assim, olha, eu quero fazer um projeto de pesquisa e o colega aqui não tem, está só com 14 aulas, 14 horas, vai depender do que está acontecendo aí, né? E eu gostaria de fazer esse projeto aqui, convencer o grupo, né, para reduzir a sua carga horária, para ele poder assumir as suas aulas lá, entendeu? Acho que talvez isso não tenha problema dentro desse fluxo, não. Você acha que não atende, não? Não é questão de não atender, só mesmo para a gente visualizar, que eu estou vendo aonde que vai ficar a decisão, né? É porque como agora todo mundo vai ter 40, então assim, antes você tinha um número ali, olha, um é 80, o outro é 50. A pessoa, ela conseguia enxergar que ela podia dar mais 2 aulas ali, que não tinha problema, que era uma coisa assim que ajustava mais fácil. Agora, como todo mundo vai ficar em 40, não vai nem passar e nem ser menos, eu só achei um pouco, mas eu entendi, vai ficar lá no departamento, eles vão ter que resolver isso aí. Exatamente. Né? Eu acho que, bom, eu no departamento aqui em Formiga, eu lembro muito bem, né? Eram reuniões homéricas, né? A situação ficava muito boa lá dentro, onde tinha hora por causa dessas questões mesmo, né? Não, sim. Assim, é que eu sei que alguns campos conseguiram resolver isso um pouco com a pontuação. Com maior pontuação ou menor pontuação. Então, sim. Eles vão ter que criar as regras deles ali, eu tô vendo já. Isso. Até porque, Alex, isso é bom, porque a turma se ajeita internamente, né? Não, sim. Não fica dependendo da direção, nada disso. Beleza. Bom, uma pergunta aqui. Fernando, aquela questão do Pedro, você conseguiu ajeitar aí? Como é que ficou mesmo? Qual questão? A questão do quando começar. Só para a gente encerrar a reunião. Aí eu coloquei aqui no parágrafo 3º que isso também vai vir na decisão do colegiado, no momento em que vai poder começar. Isso. Ô, Pedro, ok aí? Ok, tem acordo. Beleza, então tá bom. Gente, olha só, pessoal, é até engraçado, né, porque esse artigo 23, ele sempre esteve aí, tá, gente? A gente, né, vem trazendo, né, lendo de ponta a ponta. Então, eu queria pedir mais uma vez a vocês, né, dá uma olhadinha no documento, porque às vezes tem coisas mais embaixo que vão se ajeitando com as coisas, né, que a gente escreveu em cima, né? Então, acho que a leitura prévia é importante. Se alguém não tiver mais nada a adicionar, eu estou preocupado com quem tem compromisso já agendado aí, né? Tem uma turma até que já saiu. Tá ok para todo mundo aí? Tudo bem? Tranquilo? Fernando, você quer marcar onde a gente parou, então? Nós vamos para o 24 agora, não é isso? Beleza. Tá bom. Ô, gente, então, mais uma vez, o agradecimento, a gratidão, né, pela colaboração de todos aí, todas, né? A semana que vem a gente retoma aqui a partir do artigo 24. Quem tiver alguma contribuição a fazer no documento, como eu falei e falo sempre, né, acho que é importante dar uma lida. Se tem alguma dúvida, algum questionamento prévio, pode ir anotando aí, pode ir colocando, né? Para a gente ir trabalhando aí, tá bom? Um abração para todo mundo, então. E até a semana que vem. Ficamos juntos aí, tá? Valeu. Um abraço.